Na capital paranaense, pênalti de Flávio em Alex Alves. E o atacante faz o 7º gol dele no campeonato. Todos assim de pênalti. Botafogo 1, Coritiba 0. Na cobrança de falta, César Prates calibra a mira e manda na gaveta. 2-0. Jackson derruba Ricardinho na área. Juca cobra o pênalti e o Botafogo volta a vencer depois de 4 derrotas. 3-0. Duelo de atléticos preocupados no Mineirão. Evandro rola para Lima e ele bate forte. Paranaense 1-0 sobre o Mineiro. Outro passe de Evandro agora para Caetano. Ele entra em velocidade, passa por Danley e faz o segundo. O lance começa com Euler, passa por Fábio Júnior e Marques diminui. 2-1. Boa jogada de Rubens Cardoso e o Atlético Mineiro empata. Na cobrança de Fabrício, a bola vai marota sem tocar em ninguém. 3-2 e o Furacão passa a lanterna para o Galo. Em São Paulo, depois do cruzamento, Fumagalli mostra que o Fortaleza quer vencer o Palmeiras. Christian Cruz e Varley conseguem o empate. Mas Lúcio garante a vitória do Fortaleza, 2-1. E o técnico Paulo Bonamigo dá adeus ao Palmeiras. No único jogo da segundona no domingo, chute de Danilo, defesa de Júnior e gol do atacante Cook. O Náutico vence o Santo André no ABC Paulista. No sábado, Marcelinho domina e capricha no chute na vitória. Do regulamento. A recomendação da FIFA, que manda o árbitro expulsar o jogador que der carrinhos que põem em risco a integridade física dos adversários, foi obedecida, como deve ser. 1 minuto e meio de partida e Sálvio Espíndola toma uma atitude que poderia ser decisiva para o resultado do jogo. Demonstrando personalidade, o juiz não perdoa o carrinho de Flávio Donizete em Carlinhos e expulsa o zagueiro do São Paulo. Ter 1 a menos é uma enorme desvantagem para um time que atua com os reservas. O desastre não é maior porque, apesar da experiência de Ricardinho e da técnica de Giovani, o Santos não se impõe. O São Paulo só não sai na frente porque Souza desperdiça ótima chance. Do outro lado, o pé de Basílio também está descalibrado. Enquanto os mais experientes vacilam, sobra espaço para a garotada decidir a partida. Na cobrança de escanteio, Alisson sobe bonito e de cabeça faz 1-0 para o Santos. A meninada São Paulina não se intimida. Em jogada individual, Hernanes empata 1-1. E a comemoração é cheia de homenagens. Pra quem que foi o gol? Pra minha prima lá em Recife, Pernambuco, que vai nascer. E a cambalhota? A cambalhota é comemoração original. Quem parece que não gosta da comemoração é Ávalos. No finzinho do primeiro tempo, ele acerta Hernanes de forma violenta e também é expulso. No 10 contra 10, o Santos é melhor. A genialidade de Giovani ainda é o diferencial do jogo, mas as chances de marcar continuam com os garotos. Danilo, por exemplo, tem 2 ótimas oportunidades. Erra o alvo. E quando tudo indica que o jogo ficaria mesmo no empate, brilha a estrela do lateral esquerdo Carlinhos, de 18 anos. Canhoto, ele bate com o pé direito para marcar o gol da vitória santista. 2-1. Já tem 2, 3 jogos que a gente vem jogando aí. Se a diretoria achar que deve contratar um lateral, eles vão contratar. Senão, eu vou continuar do mesmo jeito aí, ajudando a equipe do Santos. E agora a matemática da 12ª rodada. Gols. Como do retrospecto, 1 mês e meio só fazendo gols com ela paradinha. A espera termina aos 9 minutos. Guilherme toca para Túlio, que jogando graças a um efeito suspensivo, invade a área e chuta forte. Mas após o cruzamento de Danilo, Evandro faz 1-1. Scheid falha na marcação. Caê avança, dribla Max e vira o jogo. 2-1. O problema do Botafogo é mesmo com a bola rolando. Trabalhar essa bola com mais eficiência, mais objetividade. Para resolver, Caio entra no segundo tempo, distribui o jogo, melhora a articulação. A Ponte se descontrola. Everton é expulso.
Com um jogador a mais, o Botafogo domina. Caio sofre falta. César Prates vai bater. Na cabeça, o grito da torcida. Saci, faz um gol aí. E ele faz. 2-2. O apelido incomoda, não? Não, o apelido não incomoda. É um carinho que o torcedor botafoguense tem comigo e eu espero sempre retribuir da maneira como eles querem, com gols. Logo depois, Caio sofre pênalti de Carlinhos. Alex Alves vai bater. Lauro pega, mas Wilson de Souza Mendonça manda voltar, alegando invasão. Ninguém da nossa equipe invadiu, então ele mandou voltar o pênalti. Mas paciência. Na segunda cobrança, Alex faz, mas o árbitro manda voltar outra vez. E na terceira tentativa, o gol valeu. Só para não perder o hábito, o gol da virada veio de pênalti. É o 8º gol de Alex Alves no campeonato, o 8º de pênalti. Nervoso, o time da Ponte ainda tem mais um expulso, Rissuti. No fim do jogo, Bill chuta. Carlinhos tenta desviar, mas faz contra. 4-2. E o Botafogo volta à zona de classificação da Libertadores. Os critérios não foram iguais. E depois acabou errando no momento crucial em lances decisivos, como foi o pênalti. E também depois a defesa do pênalti, né? Então aí fica difícil. Mesmo assim, a Ponte continua líder e se torna mais uma vítima das bolas paradinhas e certeiras do Botafogo, que agora são 16. 72% dos gols. Nessas bolas paradas tem sido um ponto forte que nós estamos usando e esperamos que possa dar mais frutos ainda no decorrer da nossa competição. Olha, fez um friozinho no Beira-Rio ontem à noite e os 10 graus parecem ter congelado o Internacional. Mas como o estreante Geninho é pé quente, o Goiás saiu com a vitória. Aos 4 minutos de jogo, um balde de água fria na torcida. O zagueiro André Leone faz Goiás 1-0. Não demora muito e Romerito cruza para Rony ampliar. É o resultado das orientações do estreante técnico Geninho. O Geninho realmente deu uma sacudida na equipe, a equipe levantou o astral e é só ter calma que a gente consegue a vitória. 20 minutos do primeiro tempo e o Goiás faz 2-0. O Internacional não consegue jogar, parece que está congelado em campo. Chance clara da equipe gaúcha só no segundo tempo, nesta cabeçada do zagueiro índio. Alguém esquece de avisar Fernandão que de bicicleta não se chega ao empate. Mas o lance acorda o Inter, descongela. E Arley desconta, 2-1. No cruzamento de Jorge Wagner, Rafael Sobis dá um peixinho e André Leone marca contra. Tudo igual, até Romerito usar a cabeça para fazer 3-2. Decepção colorada. Nossa equipe tomou gols aí que a gente não vinha tomando, né? Mas isso aí serviu pra gente ficar esperto, né? Que é uma competição longa, é uma competição dura, todos os jogos são decisivos pra gente. O mérito é do grupo, que assimilou muito bem num curto espaço de tempo aquele pouquinho que eu pus, porque eu acho que valeu mais a conversa, valeu mais a motivação, mais a moral que eu dei a esse grupo do que praticamente o trabalho de campo. É futebol brasileiro, técnico que vem, técnico que vai. Leão faz o Palmeiras embalar na estreia dele e Marco Aurélio dá adeus ao Figueirense depois da goleada. Renovação no Palmeiras e revolta no Figueirense. Antes da vergonha pela lanterna, alguns minutos de ilusão. Levantamento na área, tentativa de cabeça e gol no rebote, Marquinhos Paraná. O goleiro Sérgio trabalha muito e se atrapalha um pouco. E Edson Bastos começa a ser exigido. A bicicleta é de Pedrinho e o gol do zagueiro Nem. Ainda no primeiro tempo tem virada, tem o 9º gol de Marcinho no campeonato. É bom ser artilheiro. Não acabou o jogo, eu vou mexer. E mexe mesmo. Põe Reinaldo para melhorar a marcação, mas ele faz mais, faz o 3º gol. Pedrinho ouve Leão. Corre para a área e aí vira goleada, 4-1. O árbitro marca pênalti em Edmundo, mas Edmundo não marca. Na estreia de Leão, a despedida de outro técnico, o cargo de Marco Aurélio se torna insustentável no Figueirense. Chegou a hora de atender ao pedido do torcedor. Pelo amor de Deus, Marco Aurélio, vai embora! Vamos conversar com o pessoal primeiro lá. Depois, a confirmação. Nós tomamos a decisão que é a mais correta. A gente tem que sair, vamos saber o momento, sair com a cabeça erguida por tudo aquilo que nós fizemos. Mais triste porque os resultados não aconteceram. No ABC Paulista, o capetinha Edilson faz uma diabrura na área e marca São Caetano 1, Paraná 0.
Neto empata num golaço, aço de falta. Silvio Luiz voa e o jogo fica no 1-1. Bom lançamento de Leandro e gol de Gabriel. Fluminense 1-0 sobre o Atlético Paranaense em Curitiba. Cabeçada de Marcão e Kleber solta nos pés de Lima e empata o jogo. Cruzamento de Fabrício e Peixinho de Lima na virada do Furacão. Lino levanta na área e Igor empata para os cariocas. E depois do escanteio, Caetano garante a vitória. Atlético 3, Fluminense 2. Em Taguatinga, Diego Tardelli tabela com Souza, deixa o zagueiro no chão e faz um belo gol. São Paulo 1, Brasiliense 0. Um chute de Márcio Careca desvia em Fabão, 1-1. Souza avança da intermediária e chega na frente para bater forte. Eduardo defende e Danilo aproveita. Rogério Ceni bate falta e marca o 14º dele no ano, 3-1. Marcelinho cobra a falta, Fabão não alcança no corte e Regis diminui. 48 do segundo tempo. Bola certeira de Marcelinho na cabeça de Igor. E fim de papo. Brasiliense 3, São Paulo 3. Amaral vem ensaboado pela direita e não para mais. Fortaleza 1-0 sobre o Atlético Mineiro no Castelão. De Fábio Júnior para Marques. Ele gira e empata com categoria. Cruzamento e Marques chega de prima para o vira-vira do Galo. Agora, Marques vira garçom para o gol de Euler, 3-1. Fábio Júnior bate cruzado e o Atlético vence o Fortaleza por 4-1. 13ª rodada com recorde de gols. 39 bolas na rede, quase 5 por jogo. Hoje tem mais 3 partidas e a média pode aumentar. O Flamengo recebe o Juventude, o Paysandu visita o Corinthians e em Minas jogam Cruzeiro e Coritiba. Com 8 minutos do segundo tempo, o Santos vencia o Vasco, 2-0. Assumia a liderança do Brasileiro e empurrava o adversário para a lanterna. Mas o Vasco não se entregou. E aí, que virada! Renato Gaúcho estreia no comando do Vasco com a indigesta penúltima colocação e com a ausência de Romário, que ficou no Rio de Janeiro por causa de uma lombalgia. É um jogador experiente, um jogador que faz falta, é um goleador, é o comandante da equipe, mas esperamos que o Anderson também tenha uma boa atuação. No primeiro tempo, o Anderson não corresponde. Do outro lado, Geilson corresponde e marca o primeiro gol dele como profissional. Renato Gaúcho vai para o intervalo em silêncio. No segundo tempo, Geilson marca novamente para o Santos, 2-0. E quando a lanterna do campeonato já estava acesa para o Vasco, começa a reação. Anderson consegue corresponder à oportunidade de substituir Romário. Fernandinho empata. E Alex Dias garante a virada e a vitória. 3-2 para o Vasco, um resultado que surpreendeu até o estreante da noite. De virada dentro da Vila Belmiro contra a equipe do Santos. Depois de estar perdendo de 2-0. Vencemos 3-2, conseguimos uma belíssima vitória que vai dar uma moral muito grande para a equipe enfrentar o Corinthians no domingo. O time foi muito mal, marcou. O segundo tempo caiu muito, o sistema de marcação foi muito falho, foi frouxo, acho que não foi falho. Santos deixa escapar a liderança do Campeonato Brasileiro para a revolta dos torcedores. Eu quero contratação, meu. O pessoal não tá vendo ainda que futebol é coração. É revoltante, dentro de casa, que era só ganhar para ser líder. O time tem uma atuação pífia dessa, é brincadeira. Treinador mal, jogador mal, zaga mal, não tem atacante. É brincadeira, isso aí dentro de casa é inaceitável. Tem que comprar jogador urgente. Jogador, pelo amor de Deus, jogador, senão não vai dar não, já era. É, torcedor, mas as notícias não são muito boas, não. David trocou o Santos pelo Sporting de Portugal. E Somália, que estava na Série B com o Grêmio, tinha sido dispensado, foi contratado para o lugar do atacante. Sexta-feira é dia de estreia nos cinemas e agora quarta é dia de... Sabe que poderia estar melhor. 13 mil pessoas foram ao estádio, entre elas Carlos Fernando e o filho Matheus. É a primeira vez que a gente vê o jogo assim tão de pertinho. Os dois viram Tuta chegar muito perto do primeiro. Mas os momentos foram de apreensão. O Goiás, há 2 partidas sem perder, chegou muito perto com a bola chutada para muito longe de André Dias. E na cabeçada de Romerito. No final do primeiro tempo, falta para o Fluminense e o impasse na arquibancada. Bater falta tem que ser o Lino, pô. Tuta tem que fazer na área para cabecear.
cara, deixa o cara bater. Lino mandou para fora. No segundo tempo, aos 2 minutos, pênalti duvidoso para o Fluminense. Gabriel abre o placar e o sorriso de pai e filho na arquibancada. O empate goiano vem aos 33 minutos. Marcão se enrosca com Rodrigo Tabata e a bola sobra para Souza. 1-1. Estava contundido, por isso acabei ficando no banco, então acho que dei a volta por cima bem. Tuta, usando máscara de proteção no nariz, teve pelo menos 3 chances para o Fluminense sair de volta redonda com a vitória. Mas o gol não saiu e o Goiás comemorou o bom resultado. Valeu pelo ponto, a gente está muito satisfeito. 4 jogos é muita coisa. Para quem conviveu desde o início entre o primeiro e o quarto colocado, é complicado. Dá para acreditar que um joguinho de futebol fraco pode ter um final digno dos grandes filmes épicos? São Caetano e Botafogo foi assim. Alex Alves, o artilheiro do Botafogo com 8 gols, todos de pênalti, virou reserva contra o São Caetano e desabafou. Eu também não entendo até agora porque ele me tirou, mas fazer o quê? Ele é o treinador, ele deve ter visto algum motivo. Tudo que for melhor para o Botafogo será feito. E se alguém não se adaptar a essa situação, também não fará parte desse grupo. Pô, acho ele uma pessoa assim, super gente boa, mas fora de campo. Dentro de campo as coisas parecem que não tá muito legal entre nós dois, também não sei porquê. Você acha que isso daí muda logo? Tenho certeza. A certeza de Alex só não era maior do que a falta de futebol no primeiro tempo. Levir Coupe, que só assume o São Caetano hoje à tarde, assistiu ao jogo. O segundo tempo foi mais quente mesmo. Reinaldo arrumou de cabeça para Guilherme, que chutou. Douglas salvou com a mão, mas Leonardo Gaciba não deu pênalti. A torcida já pedia a Alex Alves, que foi aquecer. Então, Péricles Chamusca tirou Alex Alves do banco e o Botafogo mudou. Na primeira chance, ele acertou a trave de cabeça. Aos 44, bom, deixa o Alex Alves contar. Eu devolvi pro Almir, o Almir devolveu, eu girei, chutei, aí 1-0 Botafogo. Daqui a pouco, o Flamengo Atlético Paranaense aplicou a maior goleada deste Brasileirão, 7-2. É a primeira vez que um time grande do Rio sofre 7 gols em uma partida de Campeonato Brasileiro. Antes do jogo, Renato Gaúcho preocupado. Durante, desesperado. Depois, desolado. Jogamos, o adversário jogou, deu tudo certo. Hoje uma mulher grávida faria gol na gente. Torcida do Atlético antes, durante e depois. Pura festa. Festança que começou cedo. 10 minutos, gol de Paulo André. 16 minutos, gol de Evandro. 19, Lima faz o dele. Em 30 minutos, o Atlético já havia finalizado 10 vezes. Mais ou menos assim, a cada 3 minutos, uma tentativa. Um massacre que desorienta. Ligado estava Jean Carlos na cobrança de falta, 4-0, no primeiro tempo. E quando o intervalo acabou, o bombardeio recomeçou. Lima, de letra, continuou a escrever a goleada. Anderson ainda descontou. Nada que aliviasse a pressão. Travessão de Evandro. Rede de Aloísio, 6-1. Paulo André fez o pênalti. Alex Dias fez o gol, já nos acréscimos. Mas ainda havia tempo para a finase, terminar a festa em alta. 7-2 na Baixada. Foi a maior goleada sofrida pelo Vasco na história do Campeonato Brasileiro. Um resultado que tira o Atlético Paranaense da zona do rebaixamento e aumenta a crise no time carioca, que pode terminar a rodada na lanterna da competição. O que a gente tem que pedir é desculpa para a torcida vascaína, que não merece isso. Esperava entrar com muita vontade para buscar os 3 pontos, né? Mas não esperava essa goleada. O time e o grupo tá de parabéns aí pela essa vitória maravilhosa. No dia em que Rogério Ceni se tornou o jogador que mais disputou partidas com a camisa do São Paulo, 618, o tricolor empatou em 0-0 com o Atlético Mineiro no Mineirão. Mas os outros artilheiros não decepcionaram.
Fortaleza e Juventude no Castelão. Jogada individual de Lúcio na direita e cruzamento certeiro para a testada de Mazinho Lima. Presente do Juventude para Mazinho Lima, que capricha na trivela. Rinaldo nem espera a bola entrar para correr para o abraço. Fortaleza 2-0. No ABC Paulista, Alex Alves começa no banco. Mas no último minuto do jogo, tabela com Almir e marca o 9º gol dele no Brasileiro. O primeiro com a bola rolando, os outros 8 foram de pênalti. Botafogo 1, São Caetano 0. Em Volta Redonda, o Fluminense recebe o Goiás. Só o árbitro Evandro Roman vê pênalti de André Dias em Tuta. Gabriel, com paradinha, faz o 7º dele no campeonato. E tome dancinha para comemorar. Confusão na área do Flu e Souza empata. Que bobeira, o Rodrigo Tabata cabeceia para cima e cai no chão, Marcão se atrapalha, Souza aproveita e sai feliz da vida. Fluminense 1, Goiás também 1. Mas o melhor momento do jogo acontece na arquibancada. Bater falta tem que ser o Lino, pô. Tu tem que fazer na área pra cabecear. Deixa o cara bater. Na Vila Belmiro, a Ponte Preta impõe a 3ª derrota seguida ao Santos e segue firme na liderança. 3.700 torcedores, quase nenhuma emoção no primeiro tempo. A líder Ponte Preta resiste à pressão do Santos. O chapéu de Giovani é bonito, mas gol que é bom para uma reabilitação no campeonato, nada. Galo deixa a surpresa para o segundo tempo. Ele coloca em campo um atacante que conhece muito bem a Ponte Preta. É Frontini, que estreia com a camisa do Santos. A tabelinha com Giovani não dá certo. A jogada pela direita também não. Então é Evandro, jogador dispensado pelo Santos, que surpreende. Um gol com sabor especial. É notório que eu queria fazer um gol aqui, porque eu acabei de sair daqui há 2 meses atrás. E estou muito feliz na Ponte, o grupo da Ponte é um grupo fantástico. A maior chance do Santos sai dos pés de Giovani, mas os pés de Rissuti impedem o empate. A vitória por 1-0 comprova a força da Ponte Preta. Não foi desse jeito que Frontini queria estrear. E não é desse jeito que a torcida do Santos quer ver o time domingo contra o Corinthians. E contra o Corinthians, no domingo, a diretoria santista resolveu pedir para Robinho atuar apenas nesta partida. O jogador ainda não respondeu. Na fantástica fábrica de emoções do Pacaembu, teve gol contra, gol sem querer, pênalti duvidoso, pênalti não marcado e teve também mais uma vitória sofrida do Corinthians. O placar eletrônico apresenta o espetáculo. Na plateia, mais de 34 mil pessoas. A primeira grande cena é do zagueiro Marinho. Após o cruzamento de Maurinho, ele tenta atrasar a bola para Fábio Costa, mas engana o goleiro. 1-0 Cruzeiro. Roger recebe pela direita, passa por Patrick e chuta no cantinho. Um belo gol para balançar o Pacaembu. Este é Fred. Rapidez, habilidade e sorte. A bola bate na trave e em Fábio Costa antes de entrar. O 10º gol do artilheiro no Campeonato Brasileiro deixa o Cruzeiro de novo na frente. Os corintianos sofrem, gritam sem parar. Gritos que empurram o time, que fazem Roger acreditar na jogada. Cruzar, observar e comemorar. Veja por quê. Após o cruzamento, Fábio Santos tira a bola da área e Rosinei aparece no lugar certo, na hora certa. Na verdade, eu fui pra tirar a bola, não pra fazer o gol, mas ela pegou, foi no gol, eu só tenho que agradecer. A sorte está agora do lado do Corinthians, do lado de Rosinei. Apenas 2 minutos depois, ele faz mais um. A jogada começa novamente com Roger. Marinho acerta o travessão. E olha só quem aparece. O Corinthians passa à frente e fica perto da vitória. Alegria e delírio nas arquibancadas. Se a partida terminasse assim, já seria inesquecível. Mas como eu disse lá no começo, não é um jogo qualquer. A história ainda não acabou. Conheça os outros personagens. Este, por exemplo, é Moisés. De cabeça, ele empata para o Cruzeiro. 3-3.
Este senhor de camisa amarela se chama Éber Roberto Lopes. Ele se torna uma das principais figuras do clássico por causa dos seguintes lances. Ainda no primeiro tempo, o Corinthians pede pênalti de Maldonado em Gustavo Neri. Ele não dá. Maurinho é claramente derrubado por Mascherano dentro da área. Para o árbitro, acredite, jogada normal. Marcelo Matos em Kelly. O Cruzeiro pede e ele também não dá. O goleiro Fábio em Carlitos Teves. Agora sim, ele marca. Será que foi? Veja de novo. Não teve nada, eu nem relei nele aí. A bola tava no meio de nós dois. Não vimos nada, não sei se foi penal ou não. Lo que sei, me chocou com o arqueiro. Depois de muita reclamação dos jogadores do Cruzeiro, o próprio Teves vai para a cobrança. 4-3 Corinthians. Um lindo espetáculo que termina numa grande festa da torcida corintiana, já que o time consegue a 5ª vitória consecutiva neste campeonato brasileiro. Como todos los partidos, fantástica, realmente la torcida es de lo mejor que he visto en mi vida. Tanto o Cruzeiro como o Corinthians poderia ganhar. O Corinthians soube aproveitar melhor a chance e acabou saindo com resultado positivo. Agora a gente erguer a cabeça e correr atrás do campeonato é longo. Um jogo à altura do público. 0-0. Figueirense e Curitiba, 0-0. Gols só no Beira-Rio. O torcedor do Internacional vai ao estádio Beira-Rio empolgado com o time, que começa pressionando. Com 38 segundos de jogo, Rafael Sobis e Tinga perdem a primeira chance. Contra a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, o Internacional se preparou para fazer um gol logo no início da partida, para tornar as coisas mais fáceis. Só que pensou apenas em atacar e esqueceu de se defender. A defesa gaúcha fica olhando o Paraná chegar ao primeiro gol. Vicente cruza para a conclusão de Parral, 1-0. Fica fácil para os paranaenses. Em seguida, a equipe gaúcha começa uma sequência de passes errados. É a pressa, o nervosismo, sem contar os gols desperdiçados. O atacante Borges do Paraná ameaça ampliar. Na segunda vez, não fica só na ameaça. Ele fecha o placar e desabafa. Eu acho que para muitas pessoas que acharam que isso aqui ia ser uma vitória fácil para a equipe do Internacional, pensando já no jogo contra a Ponte Preta e Campinas, mas eu acho que aquele que fala demais da mudinha a cavalo. Pela parte dos jogadores aqui ninguém falou nada. A gente fica até surpreso em relação a isso. Ele é muito fácil de ser falado depois da vitória, né? Por que ele não falou antes? O Paraná, melhor defesa do campeonato, foi o único time a marcar gol ontem. E pior é que agora, quando um time mais técnico, que se propõe a jogar na defesa, enfrenta o adversário com um ataque sem inspiração, fica difícil sair gol também, né? Foi assim com Flamengo e Palmeiras no Rio. Emerson Leão, 2 jogos, 2 vitórias e uma filosofia. Não precisa dar espetáculo, nós buscamos resultado. Celso Rotti, 13 jogos, 8 derrotas e a necessidade de matar, sem trocadilho, um leão por dia. Assim como os 2 treinadores, os times também estão em situações opostas no campeonato. Enquanto o Palmeiras busca a parte de cima da tabela, o Flamengo no momento só quer fugir da zona do rebaixamento. Os 11 rubro-negros se reúnem. Como numa prece, eles pedem: não vamos tomar gol no início. Pela situação, o correto seria: vamos fazer um gol no início. E olha que o Palmeiras, com 3 zagueiros, 2 volantes e sem qualquer homem de área, deu espaço. Imagina se fosse o Celso Rotti que armasse isso, né? Chateado com as críticas e, por que não, com a pouca produtividade ofensiva. O máximo que o time conseguiu foram 2 chutes. A proposta de mais eficiência e menos show também não rendeu frutos para Emerson Leão. No máximo, este lance com o Reinaldo. Tá com cara de 0-0 esse jogo? Não, acelerar mais um pouco aí dá pra gente fazer gol. Tá com cara de 0-0 esse jogo? Não, a gente precisa da vitória no segundo tempo. Pedrinho nem voltou para o segundo tempo. Ele e Juninho saíram para as entradas dos altinhos Gioino e Washington, que aumentaram em 35 centímetros o ataque palmeirense. Eu comecei com 3 jogadores de talento, mas nem sempre o talento tá no dia certo. Hoje não estava.
E Gioino, na primeira cabeçada, poderia ter marcado. Daí pra frente, o Flamengo partiu pra cima com vontade. Bruno Mezenga, de 16 anos, tentou um lance bonito. Leonardo Moura bateu cruzado pra fora. Renato, sozinho, errou o alvo. Souza cobrou bem a falta e Sérgio espalmou. De novo, Bruno Mezenga não concluiu com precisão. No último lance, a proposta palmeirense quase garantiu os 3 pontos. Bola alta e disposição. Um 0-0 péssimo para o Flamengo, que permanece entre os 4 últimos. Dentro de casa tem que procurar sempre os 3 pontos. Um 0-0 que mantém o Palmeiras na busca por novos caminhos. Quem está na poeira, como o Palmeiras está, nós temos que diminuir essa poeira para ver se nós chegamos no asfalto. O clássico merecia muito mais do que boas frases. Domingo, o Bahia vai ao interior paulista e vence o Ituano com o gol de Viola. E o Santa Cruz continua na liderança. Os clássicos a seguir. No Rio, deu Flamengo contra o Botafogo. E em São Paulo, quem esperava Robinho... Mesmo em Belém. E o visitante André Dias aproveita para começar a vitória do Paraná. O goleiro Flávio bate o tiro de meta. A bola vai embora e chega até o atacante Borges. Ele dribla Alexandre Fávaro e aumenta. Escanteio para o Papão e João Carlos diminui. Borges entra na área e enche o pé. 3-1. Outro escanteio. E agora é Alex Pinho quem se apresenta. 3-2. Pênalti de alemão em Mário César. Chama ele. Borges é o 10º dele no campeonato. Cruzamento de Zé Augusto e Robigol também faz o 10º. Ele, Borges, Alex Dias do Vasco e Fred do Cruzeiro dividem a artilharia. Mas fica Paraná 4, Paysandu Lanterna 3. Em Caxias do Sul, bola de Enilton para Jardel. E ele quase mata Rogério Ceni. Juventude 1, São Paulo 0. Agora Caico rola para Enilton, que aumenta. Júnior manda na área e Lugano diminui. Juventude 2, São Paulo 1. Cicinho reclama depois do fim do jogo e leva o vermelho. Em punição ao Palmeiras, Pacaembu sem torcida no jogo do Verdão contra o Atlético Paranaense. Lima chuta prensado e Aloysio pega sobra para fazer 1-0 Furacão. Cheio de malemolência esse Aloysio. Faltinha ensaiada, Correia passa pela bola e não sei como é que o Daniel não fura a rede. Que pancada! Palmeiras 1, Atlético 1. Giovani domina e manda um chutaço. Golaço do camisa 10 do Santos na vitória sobre o Corinthians. Ele foi o dono do jogo. Ele não é camisa 10, mas também manda na partida. O lateral Leonardo Moura pega de primeira na vitória do Flamengo no clássico contra o Botafogo. E um atacante colorado mostra como é que se chuta com vontade. Rafael Sobis domina e enche a canhota no empate do Inter com a Ponte. Agora é a sua vez de marcar um golaço. Escolha o mais bonito lá no Globoesporte.com. O Botafogo estava invicto havia 4 jogos e não perdia para o Flamengo desde fevereiro de 2003, além de estar bem à frente do rival na tabela. Mas um lateral inspirado transformou o improvável em realidade. Foi muito bem, mas muito bem, Celso Roth. Pode se cansar de dizer, muito bem. O Henrique marca muito bem, o Renato Silva entrou muito bem, o André está muito bem. Vibra, Jean. Quanto tempo que a torcida não grita olhar no clássico, né? Mas o primeiro olé, quem levou foi o torcedor. Ficou na roda viva da entrada do estádio. Era uma multidão querendo ingresso, mas... Não tem ingresso a vender. Muitos não sabiam que os ingressos só seriam vendidos até o meio-dia. E assim... houve confronto, spray de pimenta no ar, tosse generalizada. Torcedor ensanguentado, vítima de uma bala de borracha. Nós estamos preparados para esse tipo de trabalho, com torcida, com confusão, correto? Então o policial já vem condicionado psicologicamente para esse tipo de trabalho. Ao menos nas sociais do estádio, socialíssimo ambiente, com famílias harmoniosamente divididas, para simplesmente torcer. O Botafogo domina os primeiros minutos, mas só os primeiros minutos.
Bill tenta fazer bonito e faz feio. Jean domina e Souza toca de primeira para Leonardo Moura. Isso é um contra-ataque. Isso é velocidade. São 4 toques na bola e o cruzamento é bacana. Jean bota para dentro. Ele próprio, não a bola. Jean na rede. Ainda estamos devendo 3 lances importantes desse primeiro tempo. Todos de grande perigo, nesse grande espaço que é o gol. 7,32 metros por 2,44. A baliza tem só 12 centímetros. Não parece improvável que a bola bata muitas vezes aqui? Pois cansou de bater. De longe, Alex Alves. Renato, cobrança de falta. Cruzamento de Leonardo Moura. Rafael Marques quase faz contra. No segundo tempo, Souza, com espaço, faz o certo. Tão certo como o chute de Leonardo Moura. Na hora que a bola veio chegando, eu já me posicionei para o chute. E graças a Deus eu fui feliz e consegui marcar o gol. Como jogou o Leonardo Moura. Com o lado externo do pé, carinho e precisão para Jean fazer gol de centroavante, driblando Max, marcando. É a primeira vitória do Flamengo por 2 gols de diferença no campeonato. Mesmo perdendo, o Botafogo segue em quarto e o Flamengo se livra da zona de rebaixamento. Como diria Celso Rotti, muito bem. 10 vitórias nos últimos 12 jogos, 5 seguidas. Quem seria capaz de parar a arrancada do Corinthians? A camisa 7, que andava meio sem dono, com nomes diferentes, voltou para ele. Justamente contra o Corinthians, para quem Robinho nunca perdeu. Foi um final feliz para essa novela, Robinho? O momento agora é ajudar o Santos a vencer, deixa eu terminar. Clássico não é clássico sem gols, então 24 segundos de jogo. Uma escapada de Frontini, um escorregão de Betão, um cruzamento de Giovani e um toque errado de Marinho. Depois saiu o gol. Foi contra, mas o árbitro deu para o 10 do Santos, 1-0. Foi apenas o primeiro ato de alguém que iria jogar muito. Frontini poderia ter feito o segundo, com menos de 15 minutos, mas tocou errado. Giovani é o modelo do gênero camisa 10. O toque de calcanhar é perfeito. Frontini chutou e Fábio Costa salvou. Tevez, o 10 do Corinthians, também tentou, mas Saulo fez grande defesa. 1 minuto depois, o 7 apareceu. Não era Robinho, não. Era o Roger, que tentou 2 vezes para conseguir empatar o jogo. 1-1. A cabeçada de Ávalos foi onde tinha que ir. Fábio Costa chegou onde ninguém imaginava que ele pudesse ir. Clássico tem bola na trave? Tem com Jô e na volta Roger chutou para fora. Robinho corria, se mexia, queria jogo, mas onde o 7 do Santos ia, Betão aparecia na marcação individual. Mais bola na trave, agora para o Santos com Bóvio no comecinho do segundo tempo. Robinho errou o que normalmente não erraria. Novamente o 10, drible seco em Marinho, passe para Ricardinho, 2-1 Santos. Clássico sem polêmica não tem graça. Começou como falta, fora da área de Fabinho em Jô. Terminou como pênalti. Edilson Pereira de Carvalho não deu. O Rei, que assistiu ao jogo, viu que no clássico, o 10 não era apenas a camisa de Giovani, e sim a nota para o golaço. Santos 3-1. Grande jogada de Jô, drible em Rogério e toque para a área. Poderia ser Edson, foi Rosinei. 3-2 e emoção de sobra. Cruzamento para Ricardinho livre. O erro no chute virou passe para o Wendel, que na mesma linha fez o 4º gol e decidiu o jogo. Léo Lima viu Giovani e gostou. Tentou também. Dessa vez Fábio Costa e a trave salvaram. O que não precisava em clássico era expulsão. Edson parece que não sabe disso. Soco em Elton e o Corinthians terminou com 10 em campo. Nós sabemos dos nossos acertos e dos nossos erros, independente dos resultados que aconteçam. O tabu continua e tem nome, Robinho. Com ele em campo, o Santos jamais perdeu para o Corinthians. Agora, são 9 jogos com 8 vitórias e 1 empate. Mas o jogo também teve outro nome. Giovani desequilibrou. Giovani é gênio, jogar com ele não é difícil não, a coisa mais fácil que é jogar com o Giovani.
E hoje, mais uma vez, ele conseguiu decidir para nós. 33 mil pessoas. O Beira-Rio começa sufocando o Santos. O Santos começa parando o Internacional. Mas as principais chances do primeiro tempo são do Internacional, que reclama falta em Fernandão. Nada de pênalti, nada de gol. No céu, nada de estrela. Noite sem brilho? Não se engane, a estrela estava aqui e vestia a camisa do Santos. Tava afim esse Robinho. Numa tabela com Giovani, a genialidade supera a Klemer. Robinho volta a marcar depois de quase 3 meses no Brasileiro. E neste retorno ao Santos, 2 jogos, 2 vitórias. Que estrela! O Santos sempre vai ser grande, né? Independente de qual jogador que for jogar. Claro que eu tô bem entrosado e me sinto bem em jogar aqui, mas eu tenho certeza que se eu tiver que sair, o jogador que entrar também vai jogar bem. A estrela do Internacional devia estar mesmo no céu. Não brilhou. E quando o time teve a maior pressa, teve também o maior azar. Até a lesão do Bandeirinha atrapalhou. Quem assistiu o jogo viu que tivemos azar, digamos assim. Eles aproveitaram, foram inteligentes e venceram. Em Curitiba, Aderaldo põe André Dias na cara do gol. E ele consegue marcar na segunda tentativa. Paraná 1, Botafogo 0. Agora André Dias sofre pênalti de Rafael Marques. Borges na cobrança. 11º gol e artilharia do campeonato. Paraná 2-0. Fred entra na área em velocidade e rola para Kelly. Ele domina e marca Cruzeiro 1, Brasiliense 0 no Distrito Federal. A boa jogada do Brasiliense começa com Marcelinho. Passa por Iranildo e o chute prensado de Márcio Careca acaba na cabeça de Dida. 1-1. Adriano passa para Fred. Ele entra na área e chuta. Eduardo defende, mas a bola sobra limpa para Adriano. Gol da vitória. Cruzeiro 2, Brasiliense 1. No ABC Paulista, Diego Campos passa para Juliano, que limpa a jogada e chuta. A zaga corta e o lance volta para o início. Diego Campos. Juventude 1, São Caetano 0. Renaldo tabela com Edilson e vai ao fundo cruzar para Dimba. 1-1. E fica nisso. Fabrício cruza e Lima confere na pequena área. Gol da vitória do Atlético Paranaense sobre o Goiás, em Curitiba. Em Belo Horizonte, bela jogada de Fábio Baiano e chute certeiro de fora da área. Atlético Mineiro 1, Paysandu 0. Na falta, Robigol faz o 11º gol dele no campeonato, artilheiro ao lado de Borges. Cruzamento de Rubens Cardoso que Luiz Mário mata no peito e depois cabeceia. Galo de novo na frente. E Rodrigo deixa tudo igual no fundo da tabela. Atlético vice-lanterna 2, Paysandu lanterna também 2. E dessa vez, Tite deixa o Galo pra valer. Mas lá na ponta da tabela, a classificação do brasileiro deu uma chacoalhada. O Corinthians alcança o topo pela primeira vez. A Ponte Preta cai depois de 8 rodadas. No embalo de Borges, o Paraná é o terceiro. 2 vitórias depois da volta de Robinho, o Santos salta para quarto. Com a mão de PC Guzmão, o Cruzeiro já belisca o 5º lugar. 3 derrotas seguidas em casa e o Inter cai para 6º. O Botafogo perde a 2ª consecutiva e já é o 7º. Marco Aurélio é o novo treinador do Atlético Mineiro. Invicto e sem levar gol a 3 jogos, o Flamengo vai respirando no Brasileirão, com direito à vitória sobre a Ponte Preta, que dá adeus à liderança depois de 8 rodadas. Parece e é uma seleção de piores momentos. Galiano recebe o passe e... ai! Agora Leonardo Moura vai chutar. Irã na lateral é só dominar. Opa! A cabeçada de Obina sozinho na área entra na lista. O primeiro tempo também tem futebol. A Ponte arrisca de longe com Irã e Galiano. Renato de falta tenta fazer o que os atacantes não fazem. E quando o erro vira acerto, é gol. Renato dribla pela direita, Renato Goiano fura feio, mas Jonatas corrige a lambança. Na comemoração, um torcedor joga um rojão na pequena área de Lauro. A explosão assusta o goleiro, que fica atordoado. Estourou um rojão ali, foi isso? Vandalismo relatado na súmula e que pode prejudicar o Flamengo. De 5 a 10 metros, mas o impacto foi muito grande e ele tinha direito de sentir o impacto. Eu estava no meio e senti. O torcedor foi identificado e detido pela polícia, o que pode atenuar uma suposta pena. Deve ser autuado na contravenção por arremesso de objeto no campo e por expor em risco a vida do goleiro. O Flamengo continua melhor no segundo tempo.
Das sociais, técnico recém-contratado, passa instruções para o interino Nenê Santana. Inútil. A noite era mesmo rubro-negra. É uma derrota que custa caro para a Ponte Preta. A equipe não perde apenas o jogo, perde também a liderança do campeonato. Já o Flamengo fez bem o dever de casa aqui na Arena da Ilha do Governador. Conquistou 7 pontos nos últimos 3 jogos. Onde eu vou disputar, eu sempre tenho esse pensamento de tentar ser o primeiro colocado. É isso que interessa no Brasil. Sou flamenguista desde pequeno, então eu fico emocionado porque eu quero tirar o Flamengo dessa situação. Sentimento compartilhado com toda a torcida. A Ponte Preta não fez o dever fora de casa e o Corinthians, enfim, conseguiu a liderança que tanto queria em uma noite inspirada de Carlitos. Corinthians e Curitiba e mais uma noite de Tevez e Florença, ou Flop, como eles preferem, combinação que no Pacaembu tem dado muito certo. O Papai Coruja explica que aqui, ele com ela, sempre dá Corinthians. Beijo de despedida e chorinho de susto, o que é que foi? Hoje ela assustou um pouquinho. Por quê? Não sei, o Roger passou a barba nela hoje. Talvez Flop nem tenha visto direito. A zaga do Curitiba também não. 4 minutos de jogo e o carinhoso Papai Tevez mostra sua fúria. 1-0. Festa com a chupeta da Flop, mas será que ela não se importa? Não, porque ela não usa, eu. Carlito é o terror e os adversários sabem, mesmo que não se assustem. Não assustei. Então, sem susto e também sem chance, Tevez passa de novo, marca mais um e aponta para o banco. É aquele? Não. É esse? Não. É esse? É. O abraço sem palavras é para o zagueiro Marinho. Não precisou falar, né? Deu pra ver que ele fez o gol e, por eu ter saído da equipe, no momento que eu tô passando, ele veio dar um apoio. A festa é para quase 29 mil torcedores. E a preocupação é do Curitiba. E se chama Tevez. Temos que procurar marcar melhor ele, né? Ficar com mais atenção, para que ele não venha fazer os gols. E no segundo tempo, o verde se multiplica na grande área do Corinthians. Mas o gol não sai. Mas também porque o Corinthians acerta e também conversa. Nem sempre em português. Por exemplo, você falou o quê? Não, para sair, para as costas. Como? Espanhol, pô. Fala pra gente. Salir, espalda, tudo. E antes do fim, lá na frente, o Corinthians se entende. Tevez e Bobô, Bobô e Tevez e 3-0. E o gol embala neném, pra quem? Pra minha filha, né, que acabou de nascer, faz 2 semanas. O gol foi pra ela e pra minha mulher. Mas o mais importante, resultado, Corinthians líder. Mesmo que seja assim, no apagar das luzes. A torcida já tinha ido quando o placar mostrou a vitória do Flamengo sobre a Ponte Preta, que definia a liderança do Corinthians. Mas dava para imaginar direitinho como seria a festa se ainda estivesse todo mundo por aqui. Três jogos completam a 17ª rodada. Respirar um pouquinho. Conheça o pior ataque do campeonato. Marcou apenas 18 vezes. A gente chuta, a bola dá na trave, dá num defensor deles e acaba não entrando. Do outro lado, a pior defesa. Já sofreu 44 gols. Eu espero que a minha defesa não tome gols e nem gol e que o ataque possa continuar fazendo. 2 times tentando acreditar na tal luz no fim do túnel. O Vasco pressiona e o árbitro Edilson Pereira de Carvalho vê pênalti de Paulo Sérgio em Diego. Os mais de 13 mil pagantes veem Romário. 136 gols em brasileiros. Romário ultrapassa a marca de Zico e é o 2º artilheiro da história do campeonato. Festa sim, mas preocupado com a defesa. Normalmente a gente tem feito gols. E a gente espera que hoje a gente não erre para não tomar. O Vasco tabela bem e Moraes chuta para fazer 2-0. A dor de cabeça vascaína não passa. Olha a zaga. 1 minuto do segundo tempo. Ciro derruba Adriano. Pênalti que Michel Bastos cobra bem. O zagueiro lamenta, escuta, reclama, mas não convence. Para sorte dele, o Figueirense mostra que é mesmo o dono do pior ataque.
e segue na 20ª posição. Menos mal para o Vasco. O time consegue a 5ª vitória no Campeonato Brasileiro. E se ainda continua na parte de baixo da tabela, ao menos vai ficando mais distante do fundo do poço. Com a vitória, o time sai da zona do rebaixamento. É o 18º colocado. E finalmente teve uma noite de sono feliz. Você que passou o sábado passeando, não viu o jogo com mais gols da rodada em Curitiba. 9 bolas na rede. Finazzi do Atlético Paranaense marcou 3 vezes. Kelly do Cruzeiro 2. Mas quem garantiu mesmo a vitória foi Schumacher. Furacão 5, Cruzeiro 4. O gol impedido de Dimba e o chutaço de Paulo Miranda deram uma esfriada na Fiel dentro do Pacaembu. Mas acabou que, mesmo com o 2-0 do São Caetano, o Corinthians continuou na liderança. E no Rio, o Botafogo manteve o Paysandu na lanterna. Golaço de Reinaldo. E Glauber finalizou o 2-0. O skatista brasileiro Bob Burnquist conquistou o ouro de melhor manobra vertical no X Games em Los Angeles neste fim de semana. Sandro Dias, que já havia levado o bronze. 45 mil pagantes, o maior público do Brasileirão. A torcida tricolor deu show no Castelão. Do outro lado, os rubro-negros, em menor número é verdade, mas não menos animados. Pelo menos até a bola rolar. Em menos de 5 minutos, o Castelão explodia. Ronaldo Angelim, o leão na frente. O Flamengo se perdeu e o Fortaleza se empolgou. E se não fosse Diego... O custo da ousadia foi um bigodinho postiço para tapar o ferimento. O segundo tempo começou como o primeiro, só que o gol foi muito mais bonito. Lúcio fez fila, errou a passada, mas acertou o passe para Erandir ampliar. 2-0. E aí, Lúcio, satisfeito? Foi uma jogada bonita. Tem aquela coisa no futebol, né? Enquanto o juiz não apita o fim do jogo, tudo pode acontecer. Leonardo Moura deu a senha. E o incansável Jean usou a velocidade para chegar na frente do zagueiro e diminuir. Ainda houve tempo para reclamar um pênalti que o árbitro Salvo Espínola ignorou. Conseguimos sair daqui com o nosso objetivo, que era de somar pontos. Mas bola para frente, não podemos abaixar a cabeça, que fizemos um belo jogo. Com a vitória, o Fortaleza chega aos 27 pontos, bem próximo do objetivo traçado pelo técnico Hélio dos Anjos, que quer o time com 30 pontos no final do primeiro turno. Brasiliense e Internacional deixaram as redes intactas no Distrito Federal, o único 0-0 da rodada. De resto, tome gol. Começamos com o clássico Bagre na segundona. Em Salvador, Viola ajeita no peito e manda a bicicleta. Bahia 1, Grêmio 0. Anderson costura na área e dá o gol para Samuel, 1-1, e fica nisso. Agora primeirona, bola de Varley para Joino e gol do Palmeiras, 1-0 sobre o Juventude em Caxias do Sul. Zé Carlos ajeita na meia-lua e empata bonito. Fabiano cruza e Washington mergulha. Doni até toca na bola, mas já era. Aí, Doni. Vitória aos 47 do segundo tempo, Palmeiras 2-1. Em Maringá, Vicente no escanteio, calcanhar de Flávio Alex e cabeçada de Daniel Marques. Robinho dribla Marcos e cruza. Giovani passa o pé em cima da bola e Basílio marca na segunda tentativa. 1-1. Pênalti de Paulo Sérgio em Diego no Rio. Romário cobra, Vasco 1, Figueirense 0. Toque de Diego e chute de Moraes de fora da área, 2-0. Agora Ciro faz pênalti em Adriano. Michel Bastos confere, Vasco 2, Figueirense 1. Em Belo Horizonte, Leandro manda de longe e olha o golaço do Fluminense, 1-0 no Atlético Mineiro. Euler toca e Rodrigo Fabre faz o giro para empatar. Leandro Cruz e Gabriel Santos garante a vitória do tricolor carioca, 2-1, e o Galo segue na vice-lanterna. Em Campinas, Ricardinho bate o lateral. Caio manda na área e Jackson completa. Coritiba 1, Ponte Preta 0.
Marcelo Piabiru aumenta. Alexandre Cruz e Rodrigo Batata cabeceia consciente. Coritiba 3, Ponte 0. O Rodrigo Batata teve a honra de fazer o gol número 600 deste campeonato. E Romário ultrapassou o Zico, chegou a 136 gols em brasileiros. O baixinho agora só perde para Roberto Dinamite, que tem 190. E vamos conhecer os bonitões da rodada. Depois de receber de Glauber, Reinaldo do Botafogo pensa: aí, vou me consagrar em cima do João Carlos. E olha o que ele faz na vitória sobre o Paysandu. Bem pensado, Reinaldo. Erandir do Fortaleza sonha na intermediária. Eu vou tocar pro Lúcio, ele vai fazer fila na defesa do Flamengo, entrar na área e eu vou ser candidato ao gol do Internauta. E não é que é a mais pura realidade, Erandir? Leandro do Fluminense reflete: aí, entrei no segundo tempo, tenho que resolver esse jogo. E é ele que canta de galo no Mineirão. Que reflexão, Leandro! Agora é a sua vez de tomar a decisão. Globoesporte.com. Participe! Desde 98, o São Paulo não frequentava a zona de rebaixamento. O sonho do Tri na Libertadores virou um pesadelo sem fim no Brasileiro. A noite fria e o momento ruim do São Paulo levam apenas 7.000 torcedores ao Morumbi. O Goiás não dá nenhum trabalho a Rogério Ceni. Já Arley se esforça para manter o 0-0. Aos 34 minutos, Richarlison acerta Rodrigo Tabata e é expulso. Curiosamente, com um jogador a menos é que o São Paulo cria as melhores chances de marcar. Amoroso deixa Cicinho na boa, mas o lateral chuta em cima do goleiro. Logo depois, Amoroso faz belíssima jogada individual. Desta vez não passa a bola para ninguém e finaliza na trave. Insatisfeito com a atuação do árbitro Luiz Antônio Silva Santos, o técnico Paulo Autuori reclama com ele no intervalo. Os jogadores também. Cartões muito estranhos, né? A gente faz o possível para manter a tranquilidade, mas também a gente é ser humano, né? Antes do início do segundo tempo, Paulo Autuori é expulso. O São Paulo continua mais determinado em busca do gol, mas quem o consegue é o Goiás. Rony cruza da direita e Souza fuzila Rogério Ceni. 1-0 Goiás. Depois da boa chance perdida por Mineiro, é a vez do técnico Geninho reclamar da arbitragem. E também é expulso. Com o travessão ajudando na cabeçada de Lugano. Com Arley trabalhando bem na falta cobrada por Júnior. E contando com a péssima finalização de Roger, o Goiás vai segurando a vitória. E só não consegue o segundo gol porque Rony, livre, não aproveita o cruzamento de Paulo Baier. Final: Goiás 1, São Paulo 0. O mês do basquete na Globo começou bem. 2 jogos contra o Canadá e 2 vitórias. Sem vencer a 7 jogos, o São Paulo chega disposto a mudar essa história. É sempre o mais ambicioso. E essa ousadia dá resultado. Amoroso tenta 2 vezes até acertar. Aquele velho filme de horror está de novo em cartaz. O torcedor do Figueirense se preocupa. Mas a reprise dura poucos minutos. Michel Bastos, nesse golaço, muda o roteiro. E Rogério Ceni prova do próprio veneno. 1 minuto depois, Adriano desencanta e marca o primeiro dele no Brasileiro. Adriano pega o gosto pela coisa. Novo cruzamento. Olha a jogada do Michel Bastos. Aí, novo gol. 3-1 Figueirense. No segundo tempo, São Paulo insiste. Roger tenta várias vezes e a trave impede o caminho do gol. Bom para o Figueirense, que saboreia a segunda vitória em casa nesse Brasileiro. Mas os dois saem de campo ainda na zona de rebaixamento. Essa vitória do Figueirense aumenta ainda mais a crise no São Paulo, que não vence há 8 jogos. E essa, por coincidência, foi também a 8ª derrota de Paulo Autuori no Campeonato Brasileiro. 8 jogos sem vencer preocupa? Claro, com a atuação de hoje sim, ou agora sim, antes não. Depois que chegou à liderança do Brasileirão, o Corinthians não ganhou mais e nem fez mais gol. Como ninguém embaixo ameaçou, o time continua líder mesmo depois do 0-0 com o Internacional.
Em Belém, Luiz Augusto puxa a camisa de Moraes na área. Pênalti para o Vasco contra o Paysandu. Alex Dias dá logo uma pancada no meio do gol. Moraes ganha na corrida e vai à linha de fundo dar a bola para Alex Dias alcançar a artilharia ao lado de Fred. 12º dele, Vasco respirando 2, Papão Lanterna 0. Marquinhos bate falta na capital paranaense. Alexandre Luz faz, meio de nuca, meio de costas, o gol da vitória do Coritiba sobre o Atlético Mineiro. No ABC Paulista, jogo de belos gols. Treguinho avança e acerta um bonito chute de fora da área. São Caetano 1, Atlético Paranaense 0. Fabrício manda na área do azulão. Thiago cabeceia para o alto e cadê a bola, Silvio Luiz? E tá lá dentro, pane geral na defesa, 1-1. Marcão Cruz e Fabrício voa para completar bonito, esse vale rever. Depois do escanteio, Neto desvia e Dimba empata 2-2. Cruzamento de Lúcio Flávio e Claudecir pedala a bicicleta da vitória, São Caetano 3, Atlético 2. Claudecir não se contém e comemoração sem camisa vale amarelo. Para quem já tem, é vermelho. Rodrigo Sintra marca pênalti de Galeano em Gioino, em São Paulo. Marcinho está lá para cobrar. Palmeiras 1, Ponte Preta 0. Marcinho levanta na área, Daniel cabeceia e Gioino completa de prima, 2-0. E o Hugo Oyama, do tênis de mesa, está lá acompanhando. Rissuti bate falta na mão de Correa. Outro pênalti. Caê bate, mas não evita a derrota. Palmeiras 2, Ponte 1. Tinha duelo de P6 no Mineirão, mas quem brilhou foi Fred. O atacante voltou à artilharia do Brasileirão. Na primeira finalização do jogo, Fred ganha um presente do zagueiro Rafael Marques e abre o placar. Chutada! O atacante está numa noite inspirada. Kelly também mostra categoria. Mostra que está ligado na partida. Fred está presente no ataque, na marcação. E até arma jogadas. Dá um lindo passe para Wagner ampliar o placar. A chuva começa a cair forte no Mineirão. Aos 40 minutos, o Botafogo tem a primeira chance com Alex Alves. Fábio faz belas defesas antes do apagão no estádio. A luz volta. O time carioca se acende na partida e faz um gol anulado pelo juiz Edilson Pereira de Carvalho. O gol foi legal, foi mal anulado. No segundo tempo, só dá Botafogo. Juca arrisca com um chute forte e diminui. Mas num contra-ataque rápido, é ele, Fred, que de novo coloca a bola na rede. 4-1 para o Cruzeiro. Eu estou muito feliz aqui no Cruzeiro. É pelos amigos que eu fiz aqui, pelo respeito que eu tenho e por essa torcida maravilhosa aí também. Fomos até melhor, acho que no segundo tempo. Zona perigosa, mas nem a falha do goleiro do Paraná conseguiu espantar as assombrações que acompanham o time rubro-negro nesse campeonato. É assombração, ou quase. Paraná Clube, um fantasma no imaginário coletivo do torcedor do Flamengo. Fica meio complicado, mas a gente tá aí torcendo, vamos tentar a sorte aí. Tô com a história de Flamengo-Paraná aqui, ó. E dá um calafrio. É a 13ª vez que Flamengo e Paraná se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Nas 12 partidas anteriores, 9 vitórias do Paraná, apenas 2 do Flamengo. É o pior retrospecto rubro-negro contra todos os participantes da primeira divisão. Dito assim, parece até natural que isso acontecesse. O mesmo lateral André, que perde a bola no meio-campo, perde a bola de novo na entrada da área. E com 6 minutos de jogo, o Paraná já vencia. Gol de Mário César. E olha que 1 minuto antes, Jean conseguiu perder esse gol. Calma, Jean, a placa não tem culpa. O Flamengo paga pela incapacidade de marcar. É um tal de chute pro alto, pro lado, pra fora.
Até que Jonatas vira o jogo. Leonardo Moura se prepara e congela. Deixa ele contar. Fui cruzar, graças a Deus, a fase tá ficando boa e a bola entrou. A bola pegou efeito, foi para dentro do gol, me pegou saindo e na hora que a gente tentou tirar, a bola pegou na trave e entrou. Agora veja o que aconteceu. Se Leonardo errou o chute, o erro de Flávio foi bem pior. 1-1, tudo bem. O Paraná não tem do que reclamar. Flamengo, na força, na vontade, embora um pouco menos tecnicamente, ele conseguiu nos deixar sem... Nós temos uma grande partida hoje. Como se fosse vítima de uma profecia, mais uma vez o Flamengo não conseguiu ganhar do Paraná. Ainda que as explicações passem longe de justificativas paranormais. Nós tivemos hoje de novo 16 finalizações contra 7 do Paraná. E infelizmente não conseguimos o resultado como a gente gostaria. Custe o que custar, estaremos onde o Fortaleza está. Eles vieram de tão longe, movidos pelo poder da fé, que também motiva a massa tricolor carioca. Duas torcidas que acreditam tanto no sobrenatural que o jogo até poderia se tornar uma santa disputa. O Pai do Céu tem poder transcendente, por isso é superior aos poderes terrenos. O jogo começa equilibrado. Juan dá uma bela curva na bola, mas Bosco tira. Lá do outro lado, Ronaldo Angelim chuta de fora da área, na trave. O Fortaleza é um pouco melhor. O Abel vai conseguir reverter o resultado. A oração dá certo. No segundo tempo, Abel toma a decisão iluminada que muda o jogo. O discípulo Juninho entra no lugar do zagueiro Milton Duó. Logo no primeiro versículo, quer dizer minuto, Marco Goiano corta e Juninho chuta de primeira, colocado. 1-0 Fluminense. A partir daí, a torcida e o Fortaleza se ajoelham aos pés de Felipe. Beto entra no lugar de Tuta. Aos 29, Felipe faz uma cruzada à linha de fundo. O pequeno atacante, nas alturas, manda para a rede. 2-0. Graças a Deus, né? Subir aí, tive a felicidade de subir mais que o zagueiro do Fortaleza e fazer um bonito gol. O Fluminense, cada vez mais perto do céu, chega ao segundo lugar, um pontinho atrás do líder Corinthians. E aos cearenses resta a fé, inabalável como aço. A história vai demonstrar que o Pai do Céu é superior. No Rio de Janeiro, o Paraná sai na frente do Flamengo com um gol de Mário César. Jonatas abre o jogo com Leonardo Moura. Ele manda para o gol e Flávio colabora muito com o empate rubro-negro. Flamengo 1, Paraná 1. Bola de Ricardinho para Robinho na Vila Belmiro. Ele vai embora, passa por Gerson e bate de fora da área. Belo gol do Santos sobre o Brasiliense, 1-0. Nos acréscimos, Iranildo manda lá na área e Ávalos tira a vitória do próprio time. Gol contra e empate. Santos 1, Brasiliense 1. Em Goiânia, Rodrigo Tabata bate a falta e dá a vitória ao Goiás no duelo verde contra o Juventude. O começa ali. Paulo Baier arrisca e Diego não alcança. Mas também não precisa bater no peito como se o gol fosse só seu, Paulo. Repare que a bola bate nas costas do lateral André. Danilo Dias é consciente. Ele olha e enxerga Jadilson, que testa com vontade. Goiás 2, Flamengo 0. No Mineirão, o gol único da partida foi este aí, de Aderaldo. Paraná 1, Cruzeiro 0. Vampeta fica desnorteado no Orlando Scarpelli e entrega o ouro para Bilu. Edmundo recebe e mostra como é que se faz. Fernando agradece o belo passe com o gol. Figueirense 1-0 no Brasiliense. Iranildo de fora da área empata. Agora olhe a categoria do Fernandes no passe para o Michel Bastos. E o lateral artilheiro comemora o 9º gol dele no campeonato. Mas o outro Bastos, do Figueira, o goleiro Edson, não segura a falta de Tiano e Oséias empata. Brasiliense 2, Figueirense 2. No Morumbi, os goleiros começam o jogo com a mão mole. Bosco solta o chute de Danilo nos pés de Mineiro. São Paulo 1-0. Na vez de Rogério Ceni, Marcelo Lopes aproveita para o Fortaleza. O Magali prefere o chute sem defesa. Olho na bola, olho no gol. Aí é só correr para o abraço.
Velber cruza e Amoroso ganha na cabeçada, 2-2. Amoroso toca para trás e o árbitro Leonardo Gaciba deve ter ouvido Josué gritar: deixa! Depois de 8 jogos, o São Paulo faz as pazes com a vitória, 3-2. Em Caxias do Sul, bola no braço de Gabriel Santos e pênalti para o Juventude. Zé Carlos marca o primeiro contra o Fluminense. Diego Campos avança, não toca para Túlio, que abre lá na esquerda e deixa o goleiro Kleber paradinho no meio do gol. Juventude 2, Fluminense 0. E pela Série B, no Recife, o Náutico começa a goleada sobre o Bahia com este gol de falta de Danilo. Danilo levanta e Cleison aumenta. Davi faz o terceiro com calma e categoria. E Paulo Matos fecha a conta. Náutico 4, Bahia 0. O Brasileirão segue já. Uma virada em cima do Lanterna. A equipe de Renato Gaúcho vai se distanciando da zona de rebaixamento. Faltam menos de 15 minutos para o jogo terminar. O Atlético Mineiro está perdendo. Um torcedor tenta agredir Rubens Cardoso e o pé direito de Walker acerta em cheio a cabeça do agressor. O Atlético Mineiro chega ao 7º jogo sem vitória e o técnico Marco Aurélio a 3ª derrota em 3 jogos. É o momento de se tomar uma atitude, ver o que tem que fazer, quem tem que sair, aqueles que vão ficar, buscar jogadores de repente nos juniores, ver quem tem, mas pelo menos a gente tem jogadores que vão para o campo para defender o Atlético com honra, com vontade. Marco Aurélio foi traído pela própria intuição. O que ele tinha a dizer antes do jogo? Um ótimo dia. De fato, 20 mil pessoas, toda cara de Dia dos Pais. Renato inspirado, quase poético. Criança é a coisa mais linda do mundo, então ser pai é um dom que infelizmente não é para todo mundo, mas é um dom ser pai. Pai de 6 que é, Romário busca aqui outra fartura, a de gols. De repente está frente a frente com o Amaral. 6 anos atrás, lembra? Flamengo e Corinthians, elástico e gol para a história. E desta vez, não driblou, apostou no atalho do chute, se deu mal. Quando Rubens Cardoso driblou Claudemir e sofreu pênalti de Osmar, deve ter pensado, nos demos bem. Marques cobrou e botou para fora o sentimento de frustração. Tem que perseverar, né? Perdi um pênalti, é muito ruim isso, mas tem 45 minutos ainda pra gente reverter. De fato, Rubens Cardoso faz que vai bater de esquerda, mas não, é com a direita. A bola desvia em Ciro, Atlético 1-0. Alex Dias cruza. Romário ajeita para Elber e depois Danley brilharem. Ataliba então, assustado, bota para a lateral. E Robson Luiz deixa sair. Como se estivesse imaginando que na cobrança para Claudemir, ele sabiamente entregaria a Moraes. O que é isso? Força? Precisão? Potência e precisão, isso aí vocês que escolhem. Ficamos com os dois. Em outra bela jogada, Alex Dias para Moraes. Moraes para Romário, 8º gol dele no campeonato. E como é que é? Parar, encerrar, tá louco? O futebol para mim é isso aí, né? Essa emoção, essa coisa de fazer o gol. Enquanto eu tiver isso comigo, levar essas coisas comigo, com certeza vai ficar difícil de parar, principalmente que eu me sinto fisicamente muito bem. E o Atlético divulgou agora há pouco a lista dos 9 jogadores dispensados, entre eles Rodrigo Fabre e Evanilson. E a violência não terminou no gramado de São Januário. Vários torcedores esperavam pela chegada do Atlético. Quando os jogadores deixavam a sala de desembarque, começaram os protestos. Até que surgiu o meio-campo Walker. Ele foi cercado e agredido na confusão. A polícia e os seguranças do Atlético tiveram trabalho para conter os torcedores. Assustados, os jogadores seguiram até o ônibus e continuaram ouvindo reclamações. O ônibus saiu escoltado do aeroporto e seguiu direto para um hotel na zona sul da capital. Na chegada não houve tumulto. Em silêncio, os jogadores foram passando um a um. O presidente, que já estava no hotel, convocou a comissão técnica para a primeira reunião da noite. Ao se retirar, o técnico Marco Aurélio não quis dar entrevistas. Já o presidente seguiu para a segunda reunião, agora só com os jogadores.
o primeiro andar foi fechado. 2 horas depois, o assessor de imprensa Domênico Bering relatou como foi o clima da reunião. Foi de bronca, foi de colocação por parte dos jogadores, por parte do presidente, dos seus vice-presidentes. Com vários torcedores já na porta do hotel, a polícia teve que montar um esquema especial para que os jogadores fossem embora. Eles saíram apressados e ouviram outra vez a bronca da torcida. Que isso, gente, calma. Tevez aproveitou o Dia dos Pais e distribuiu presente para todo mundo. A filha Florência ganhou carinho, Roger e Seba receberam passes açucarados e a torcida do Corinthians ficou extasiada com a atuação do argentino contra a Ponte Preta. Pais e filhos nas arquibancadas. Um toque familiar na tarde de Dia dos Pais em Campinas. É a tarde do papai Carlitos Tevez. A entrada em campo com a filhinha Florência no colo é a primeira imagem de destaque do argentino. A segunda vem quando o Jô faz boa jogada e é derrubado por Rissuti dentro da área. O pênalti é um ótimo presente para Tevez. Ele bate forte no canto direito do goleiro. 1-0 Corinthians. Irreverente na comemoração, Tevez vê a Ponte Preta dominar quase todo o primeiro tempo. Fábio Costa só não pode fazer nada nesta cobrança de falta de Danilo. Galeano desvia e Caê empata. Mas o domínio da Ponte Preta chega ao fim no início do segundo tempo, quando Carlitos Tevez resolve dar uma de pai para o companheiro Roger, que entra pela esquerda e bate cruzado. 2-1 Corinthians. Menos de 3 minutos depois, outro presente de Tevez. E Roger agradece. É o terceiro do Corinthians. No belo gol de Danilo, a Ponte Preta desconta. 3-2. Uma ponta de esperança que termina 1 minuto depois. Ele de novo. Papai Tevez. 4-2. Mais um para a filha Florência. Todos os goles são para minha filha. Uma atuação de gala, coroada com mais um presente de Tevez. Ele recebe de Seba e deixa o zagueiro livre, sem goleiro. Um gol com sotaque argentino. 5-2. A Ponte Preta ainda diminui a diferença na cobrança de falta de Isaías e na falha de Fábio Costa. Mas não diminui nem um pouco o brilho da grande estrela da tarde. Um grande jogo de Carlitos Tevez e alegria para a torcida do Corinthians, que vê mais uma vez a equipe terminar a rodada na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, agora com 38 pontos ganhos. Eu acho que o time vem jogando muito bem e faz parte de alguns tropeços, porque o campeonato é muito equilibrado, mas se manter dessa maneira tem grande chance de sair no final do campeonato como campeão. Santos, 7º colocado, e Botafogo, 8º, se enfrentaram na última partida de Robinho no Rio, antes de jogar na Europa. Vila Belmiro, em Santos, foi onde o Robson de Souza, de 21 anos, se sentiu ao chegar no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Volta, vale a pena ver de novo, por outro ângulo, ainda mais que é o jogo de número 188 dele pelo Santos. O camisa 7 só não esperava ter que fugir da marcação antes da bola rolar. O bloqueio é grande, ele se livra, mas... No chão, fotógrafa. Levanta, deixa ele passar. Robinho, cuidado com a máquina. Botafogo, cuidado com o The Flash. E é melhor fecharem as pernas, Jonilson, Juca, porque camisa não é kimono, futebol não é judô, apesar do calção ser bem folgado, igual a quem está dentro dele. Vai aonde, Juca? O Emerson foi derrubar o Diego, só que o juiz Heber Roberto Lopes não marcou o pênalti. O Ramon foi cobrar escanteio e a disputa de Reinaldo e Wendel deixou Alex Alves livre para fazer Botafogo 1-0 aos 32 minutos. O homem Brilho resolve transbordar talento, fazendo de Osiel um espectador e do Diego um cabeceador. Um filho à procura do pai. Vai, eu te
final é filho do ex-lateral colorado João Carlos. E para a alegria do papai, acabou de fazer o primeiro gol dele pelo Santos. 1-1 aos 35 minutos. E para a tristeza do Botafogo, do Scheid, o teste de elasticidade na roupa do Diego não deu certo. Nem adianta fazer beicinho, Max. É pênalti. Ricardinho ajeitou, se enxugou, marcou. Aos 47 minutos, o 7º dele no Brasileiro. 2-1 para o Santos do Robson de Souza no primeiro tempo. Robinho, o último jogo dele no Rio de Janeiro, antes de ir para o Real Madrid, como está seu coração? O coração tá bom, feliz pela minha transferência. Feliz por estar ajudando o meu time, que é o Santos, time do meu coração. Espero que eu possa sair do Santos e deixar o Santos bem. Se Deus quiser, espero que o Santos possa ser líder da competição. A fome era tanta por vitória que o Santos fez sanduíche de Reinaldo no segundo tempo. Deveria ter feito de Emerson, que à vontade empatou. 2-2 aos 19 minutos. E quem levantou, sentou para ver Robinho passar. Até o Jonilson se abriu para ele. Max não. Mas quando a classe se une à categoria na busca da precisão e da perfeição, não há o que fazer. Ricardinho, Giovani, Wendel e Elton, os nomes do terceiro gol do Santos aos 26 minutos. A insistência de Alex Alves leva a partida a um pênalti polêmico com a expulsão de Flávio, que já tinha amarelo. Na dança de Saulo, muitos passinhos para os lados e um para a frente. Mandar repetir a cobrança parece não ter sido uma boa ideia para o bandeirinha Rogério Carlos Rolim. E aos 46 minutos da segunda etapa, Alex Alves empatou 3-3. Alex, quantos gols já? Acho que 11. De bola parada quantos? Acho que 9. 9, tá ótimo. Não ficou. Toca para o rápido e eficiente Anderson fazer 1-0 na Portuguesa. Marcel amplia para o time gaúcho. Na etapa final, Leandro Amaral recebe, chuta prensado com Escalona e a bola encobre Galato. Grêmio vice-líder na segundona 2, Portuguesa em quinto 1. A seguir, Corinthians campeão. A torcida já viu esse filme antes, né? Como fez sucesso uma vez, o clube reprisa. E o Lanterninha Paysandu é o adversário ideal para o rubro-negro ver um final feliz. Para que o sinal de alerta se apague, 2 ídolos da década de 80 são chamados para o resgate. O auxiliar Adílio mostra no aquecimento a categoria que anda em falta. Esta é a 6ª vez que Andrade assume o comando do time do Flamengo. Em 81, ele foi campeão mundial como jogador. Agora, ele tem a difícil missão de livrar o time da zona de rebaixamento. Pelo fato de você estar de fora, já é mais difícil. Quando você está lá dentro, as coisas ficam mais fáceis, né? A responsabilidade em vencer pesa e reflete nos pés, nas jogadas. Calma! Calma! Com um pouco mais de tranquilidade, o Flamengo domina e pressiona. Felipe, do Paysandu, exagera na marcação e derruba a Albina. O árbitro Leonardo Gaciba marca pênalti. Renato bate. Flamengo 1-0. Graças a Deus, né, Andrade? Para a sorte do novo técnico, Zé Augusto não está nem um pouco iluminado. O ex-craque se contorce na beira do campo. Mas quem se esforça é Fabiano Oliveira, que chuta cruzado no cantinho, 2-0. Vibração e entusiasmo que faltam no segundo tempo. O Paysandu reage, mas o Luiz Augusto erra feio na hora de finalizar. Depois da trombada que ele recebe de Fernando, Luiz Augusto agora acerta. Diminui, 2-1. O ídolo do passado triunfa na estreia, como o novo maestro da Gávea. Fim de primeiro turno, foram 709 gols em 231 jogos, média de 3,7. Na última rodada, Paraná e Vasco empataram 100 gols em Curitiba. Nos outros jogos, muita comemoração. Gol polêmico em Brasília. Depois do escanteio, André Turato cabeceia. A bola desvia em Caê, bate na trave e o árbitro Evandro Roman confirma o gol. Brasiliense 1-0 na Ponte. Cruzamento de Iranildo e Igor aumenta. Thiago Matias dá um leve puxão em Igor na área. Pênalti. Iranildo bate. Escanteio cobrado. Lauro perdidinho na pequena área. Igor escora de cabeça e Robson faz 4-0. E a Ponte completa 5 jogos sem vitórias.
No Beira-Rio, Jackson cruza e Klemer amacia a bola para Caio deixar o Coritiba na frente do Internacional. E o que passa na cabeça dos zagueiros do Coxa? São 4 jogadores do Inter livres na área contra apenas um. Gol de Gustavo. Agarrar na área não pode. Alexandre Luz faz pênalti em Michel. Jorge Wagner vira para o Colorado. Michel passa para o Wellington fazer o terceiro. Marquinhos recebe e toca para Reinaldo ir pulando num pé só. O atacante diminui, 3-2 Inter. Gabriel é lateral direito, mas mostra que também sabe fazer com a canhota. É o primeiro do Fluminense sobre o Palmeiras em Volta Redonda. O novo reforço tricolor Petkovic assiste ao jogo da tribuna. Cruz agarra Gamarra na área, pênalti. Marcinho marca o 13º gol na competição e é artilheiro junto com Fred, do Cruzeiro. Juninho chuta forte e deixa o Palmeiras na frente. Só que o Juninho não consegue barrar o Beto, que cruza. Sérgio não segura e Leandro faz 2-2. O Palmeiras segue invicto com o Leão no comando. E Abel procura o repórter cinematográfico Antônio Gil para rever lances do jogo. De Glauber para Reinaldo, para Alex Alves e Botafogo 1-0 no Fortaleza, no Castelão. Só que Fumagalli rola para Marquinhos e aí vem a pancada para o empate cearense. Agora Lúcio é rápido e acha Reinaldo livre para virar o jogo. Cobrança de escanteio, ninguém acha a bola, exceto Ronaldo Angelim. Belo gol de zagueiro no melhor estilo artilheiro, 3-1 Fortaleza. O turno na frente. E no empate em casa com o Goiás, o Corinthians segue na liderança. É fácil perceber que os corintianos estão de bem com a vida. Mas tá ótima, né, cara? Daqui pra frente é só Corinthians. Os méritos do Corinthians para chegar até a última rodada do primeiro turno. Como líder, estão em campo, mas também no banco. Márcio Bittencourt assumiu a equipe num momento delicado e mesmo assim conseguiu levar o time à liderança. Mas o que pouca gente sabe é que o técnico do Corinthians só é o que é hoje graças ao técnico do Goiás. Antes do jogo, um abraço cordial entre o criador Geninho e a criatura Márcio. Sou muito grato ao Geninho porque ele me deu a oportunidade de fazer estágio no Corinthians. Tive a felicidade de dar uma oportunidade ao Márcio e mais feliz ainda em ver que ele aproveitou muito bem. O ex-auxiliar técnico que aproveitou a chance para virar treinador deu o time do seu criador aproveitar esta chance dentro de campo. Cobrança de escanteio, André Leone desvia, Rogério Corrêa tira do goleiro e Souza abre o placar. Goiás 1-0. Neste lance, Roger arma o chute, mas torce o pé de apoio. O jogador até resiste, mas não por muito tempo. É o chamado de Carlos Alberto para o lugar de Roger. Mal imaginava ele que o jogador seria vaiado ao pegar na bola. Cruzamento de Bobô e Jô faz o mais difícil. Acerta a trave. Mais ofensivo, o Corinthians perde algumas chances. Até que no finzinho da partida, Marcelo Matos desvia o cruzamento de cabeça e deixa tudo igual. O gol da superação. Superação que levou o Corinthians a terminar o primeiro turno na liderança do campeonato e fez com que a admiração entre o criador, Geninho, e a criatura, Márcio, aumentasse ainda mais. Aprendi muita coisa com o Geninho, é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, um carinho muito grande. Abri a porta, o Márcio entrou e hoje com mérito está aí conseguindo os resultados. 18.124 privilegiados torcedores pagaram ingresso para ver de perto a despedida de Robinho da Vila Belmiro. Guardem a entrada com carinho, hein? Pois o encanto vai deixar saudades. Robinho mal consegue se mexer. Cercado, carregado, reverenciado. Sentimento de orgulho, de felicidade, de satisfação, né? Acho que a emoção é muito grande, falta até palavras para me falar o que eu tô sentindo, né? Para retribuir tanto carinho, Robinho mostra o que faz de melhor. Habilidade e categoria em cada jogada. Num primeiro tempo perfeito para ele e para o Santos, que sai na frente neste chute de Ricardinho. A bola bate na trave e Elton aproveita o rebote. Um primeiro tempo perfeito, porque Giovani também está em campo. É dele o passe para Robinho,
na jogada que termina em pênalti de Marquinhos Paraná. O dono da noite vai para a cobrança e não decepciona. 2-0 Santos. É tudo tão perfeito que uma pedalada que parece dar errado acaba dando certo. E a bola cai no pé de Giovani. Golaço, o terceiro do Santos. Para completar o show, outro pênalti. Agora de Axel em Diego. Robinho muda o canto, faz 4-0 e leva a torcida ao delírio com este gesto. Acho que a emoção é grande, o time está jogando bem, vamos ver se a gente consegue melhorar ainda para o segundo tempo. Mas no segundo tempo, o encanto santista parece acabar. Só dá Figueirense. Kleber, 4-1. Michel Bastos, belo gol, 4-2. Edmundo, mais um bonito gol, 4-3. Robinho volta a levantar a torcida nesta jogada. Mas é o Figueirense que chega mais perto do gol e quase empata na cabeçada de Kleber no travessão. Fico muito feliz, graças a Deus meu time ter ganho mais uma, né? A torcida sempre me apoiou, para mim é uma felicidade muito grande ter jogado no Santos. Eu agradeço o carinho de todos, muito obrigado. Foi a última apresentação de Robinho para a torcida do Santos aqui na Vila Belmiro, porque na quarta-feira ele voltará a vestir a camisa do clube contra o Paysandu em Belém do Pará. Depois viajará para a Espanha para finalmente defender o Real Madrid. Na Vila Belmiro ficarão apenas lembranças, 2 títulos brasileiros e muita saudade. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Vou voltar. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. No tic-tic-tac do meu coração. Nascerá no tic-tic-tac do meu coração. O time mineiro começa pressionando. Felipe Gabriel costura a zaga do Cruzeiro, mas nada de gol. Um primeiro tempo com freio de mão puxado. No segundo tempo, o jogo fica disputado. O Flamengo está a 1000 por hora. Mas o goleiro Fábio fecha o sinal para Leonardo. Fabiano Oliveira. E Felipe Gabriel. Neste lance, Kelly faz o gol. Mas antes, o juiz apita falta do ataque cruzeirense. Não achei que foi falta não. Você viu o Fred Juvem olhando a bola, cabeceia. Se ele deu a falta do Fred, deu nessa jogada. A jogada era legal. A partida termina em 0-0. O Cruzeiro perde a chance de alcançar o Corinthians na liderança do campeonato. E o Flamengo não consegue se afastar da zona de rebaixamento. A gente conseguiu fazer as defesas, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol que ia dar os 3 pontos que a gente ia. Nada se criou, tudo se copiou. André Dias, zagueiro do Goiás. André Dias, atacante do Paraná. Nomes iguais, rostos parecidos e tem muito mais semelhanças entre os dois times que buscam a liderança. O mesmo número de pontos, as 2 melhores defesas e vem outras coincidências por aí. No primeiro tempo, falta perigosa pela esquerda para o Paraná. O lateral direito Neto, número 2, acerta o ângulo direito. 1-0. Beto domina na área e por pouco não marca o segundo. O Goiás pressiona do outro lado. Flávio rebate uma, 2 vezes e Romerito perde a chance. Beto recebe o amarelo por essa falta e logo na sequência o vermelho por mais uma. Pressão total do Goiás no segundo e um festival de chances perdidas. Até que surge uma falta no mesmo local que saiu o gol do Paraná. O lateral direito Paulo Baier, número 2, cobra no mesmo ângulo direito. Tudo igual, 1-1. Continua o festival de falta de pontaria dos jogadores do Goiás. O jogo das coincidências, das semelhanças, acaba com placar igual. Diferente mesmo é a reação de cada time após o empate. O Paraná super satisfeito e o Goiás com aquela sensação de dever não cumprido. Nós criamos várias chances, mas infelizmente nós não fizemos. É um grande resultado, né? O artilheiro Fred passou em branco diante do Flamengo. Ele e todo o time do Cruzeiro. E como nenhum rubro-negro marcou também, ficou tudo no 0-0 mesmo. Mas tem gol por aí.
Em Caxias do Sul, Josiel ajeita para a perna esquerda e dá a vitória ao Juventude sobre o líder Corinthians. Marcinho tenta, Pedrinho também. Mas é Maicon quem estufa a rede em São Paulo. Palmeiras 1, São Caetano 0. Pedrinho puxa o contra-ataque ainda da intermediária do Palmeiras. Ele avança, vai embora e rola para Marcinho gingar e bater para o gol. Silvio Luiz defende. A bola vai no travessão e o Washington finaliza a bonita jogada, 2-0. O cruzamento de Triguinho encobre Sérgio e acaba virando um belo gol. Mas o jogo fica mesmo. Palmeiras 2, São Caetano 1. E desde que Leão assumiu, já são 10 jogos de invencibilidade. No Morumbi, Juan cruza na medida para o mergulho de Tuta. Fluminense 1, São Paulo 0. Veja aí que ele está impedido na jogada. Bola maravilhosa de Souza para Amoroso, que empata o jogo. Repare só, posição legal do atacante. E fica nisso, São Paulo 1, Fluminense 1. Alex Dias toca para Moraes. Ele rola para Claudemir, que clareia a jogada e dá o gol para Fábio Braz. Boa trama no gol da vitória do Vasco sobre o Brasiliense no Rio. E já são 5 jogos sem saber o que é derrota. Em Campinas, Ferreira deixa Luiz Carlos no chão e põe o Atlético Paranaense na frente da Ponte Preta. Lima faz o que quer na intermediária. Ele toca para Ferreira, que passa para Finazzi concluir. Atlético 2-0. Sexta derrota seguida da Ponte, que já foi líder e hoje é a 9ª. Isso é que é desabamento. Vice-liderança com virada e despedida de Robinho. O Santos vence o Paysandu em Belém e já começa a ver que a vida pode continuar boa sem o encantado das pedaladas. Mais de 30 mil testemunhas de um momento especial. Robinho entra em campo. É a última vez com a camisa do Santos. Ele é cumprimentado pelos adversários. E de repente para. Parece longe, pensativo. Espero que possa deixar meu clube do jeito que eu sempre quis, que é ver o Santos ganhar. O camisa 7 santista só não esperava que o camisa 7 adversário fosse aparecer tanto em sua despedida. Onde Robinho vai, Marabá vai atrás. Os passos parecem ensaiados. Perseguição implacável. A bola tá lá e já tá me segurando, mas eu vou fugir o máximo da marcação. Já os atacantes do Paysandu, quanto espaço. Trabalho de sobra para o goleiro Saulo. Mas de tanto insistir, o Paysandu consegue. Cruzamento de Marco Aurélio para a cabeçada de Robigol. 1-0. O segundo gol vem apenas 6 minutos depois. Agora de Robigol para Marco Aurélio. Primeiro tempo não tão ruim para o Santos, já que no finzinho, aos 44 minutos, Giovani recebe de Geilson e diminui a diferença. 2-1. No segundo tempo, o Santos melhorou e a despedida de Robinho terminou do jeito que ele queria, com vitória do time da Vila. Vitória que fica mais perto quando Geilson faz o segundo, 2-2. O placar agora está igual. Já o duelo Robinho-Marabá está bem diferente. Ao mesmo tempo em que o zagueiro sofre com câimbras, o atacante santista começa a encontrar espaço. Quase faz o gol da virada. Não podiam faltar a pedalada e um drible como este para levantar a torcida. A vontade de vencer é tanta que ele fica nervoso, discute e chega a dar um leve soco em Marabá. Robinho tem também disposição para marcar. Ele rouba a bola de Marco Aurélio. Geilson aproveita e Zé Elias completa. É o gol da virada. Santos 3-2. Robinho ainda recebe a falta que provoca a expulsão de Felipe Saad. E termina a sua história no Santos com vitória e com a sensação de dever cumprido. Emoção, felicidade e agradecer a todos os torcedores que sempre me aplaudiram, graças a Deus. Pra você.
A vitória leva o Santos à liderança do Campeonato Brasileiro. E se dentro de campo o time não tem mais o rei das pedaladas, fora dele tem o incentivo do rei do futebol. Nós que acreditamos e amamos o Santos, a gente tem que estar sempre aqui dando a força, com ou sem Robinho. Daqui a pouco a gente arruma outra aí no lugar dele. E enquanto o outro não chega, o camisa 7 Geilson, aos 7 minutos, traz a primeira alegria ao rei com esse gol. O substituto de Robinho marca mais um e faz Pelé levantar da cadeira. Fico muito feliz e grato por ele ter vibrado, ficado alegre com os gols. No segundo tempo, Geilson poderia dar mais alegria a quem tanto alegrou os santistas. Mas a cabeçada vai para fora. Ah, Geilson, cabeceia para baixo. Mais uma oportunidade perdida. Tudo bem, aplausos para ele. Mas quando Geilson perde essa chance, Pelé contesta pela terceira vez. Resta olhar no relógio e esperar o apito final de Santos 2, Coritiba 0. Olha aí, ó, sem Robinho, sem Diego, sem Elaine, ó, tá em primeiro o time do Santos. Se cuida, Corinthians. Tá feliz o rei. Bom, Pelé avisou e o Corinthians não se cuidou. O empate contra o Botafogo tirou o time da liderança. Já os cariocas ficaram contentes pela reação. Um clima favorável ao Corinthians que mostra futebol de líder. Domina o primeiro tempo e após o cruzamento de Eduardo, faz o primeiro gol. Jô, de cabeça. Um gol com tom de despedida para o atacante, negociado com o futebol português. Eu sonhei isso, achei que podia na minha despedida poder fazer um gol e graças a Deus fui feliz. Agora preste atenção, não é replay. Eduardo novamente pela direita. É a vez de Roger cabecear. Corinthians 2-0. E o castigo vem no finzinho do primeiro tempo. Juca, de falta no cantinho. 2-1. O time carioca reclama pela não marcação deste pênalti em Guilherme. E volta para o segundo tempo mais ofensivo. Ramon no lugar de Emerson. A mudança funciona. Ramon sofre falta. E ele mesmo cobra. No ângulo. 2-2. Mas o Corinthians não desiste. Jô dá um chapéu em Scheid e arma confusão na área do Botafogo. A bola sobra para Rosinei. Corinthians de novo na frente. Sai Alex Alves e entra Reinaldo. Azar do Corinthians e do zagueiro Sebá, que falha e perde a bola para Reinaldo. Ele dribla o goleiro Marcelo e empata. 3-3. Eu sempre acredito em toda jogada, não desisto nunca. Um jogo que a gente poderia ter ganhado bem e acabou ainda empatando. Fico com sabor de derrota. No Rio, 45 minutos de Flamengo, depois mais 45 de Figueirense. No fim, os dois times na zona de rebaixamento. Mostra pra gente aí. Na mão direita, a imagem de São Jorge, o Santo Guerreiro. Falta para o Flamengo, um beijo no Santo e Diego Souza, logo aos 3 minutos, acerta uma bomba. Renato chuta de longe, rasteiro, e faz 2-0. O Flamengo é melhor e parece estar naqueles dias em que tudo dá certo. Fernando derruba Alexandre na área. Pênalti para os catarinenses. Edmundo se prepara. Andrade beija a medalhinha. E o atacante cobra para a defesa de Diego. Edmundo ainda desperdiça o rebote. O atacante do Figueirense não volta para o segundo tempo. O Flamengo, sem Leonardo Moura, parece que também não. Aos 13 minutos, o Figueirense diminui. Carlos Alberto recebe livre e toca para o gol. Andrade mexe no ataque. E o Figueirense segue pressionando. Adriano faz, mas está impedido. Aos 33 minutos, Bruno entra. Ele precisa de 30 segundos para mandar a bola para a rede. 2-2. O Flamengo ainda perde com Souza. Se o Flamengo tivesse um pouquinho de humildade, a gente tinha conseguido o resultado. Esse ponto fora de casa pode ser a mudança aí para o Figueirense subir na tabela. Sinal de alerta ligado. O Flamengo, sob o comando do técnico Andrade, continua sem perder no Campeonato Brasileiro. Mas só isso não basta. O time, com o empate em casa, volta para a zona do rebaixamento. Falta de aviso não foi. Eu avisei que esse time é um time perigoso. A média de gols no domingo foi impressionante, mais de 4 por partida. Começamos com o São Paulo, que saiu da zona de rebaixamento. Rogério Ceni cobra falta, com a perfeição habitual.
É o 9º gol de falta do goleiro artilheiro neste ano. Cicinho cruza para Lugano de cabeça. São Paulo 2, Paraná 0. De novo Cicinho, mas agora o cruzamento é para Amoroso fazer o terceiro. Depois do escanteio, Aderaldo faz gol contra, 4-0 em Maringá. E o Paraná perde depois de 10 jogos invicto. O Atlético Mineiro continua a recuperação em Belo Horizonte. Passe de Marques para Rubens Cardoso. A vitória por 1-0 é a terceira seguida do Galo, que continua na zona de rebaixamento. A Ponte Preta perde de novo a 7ª consecutiva. Na capital cearense, Lúcio do Fortaleza quer se candidatar ao gol do internauta. Olha só que categoria! Daqui a pouquinho a gente vê se ele conseguiu. Fortaleza 1, Vasco 0. Robson Luiz fala para Alex Dias: faz, meu filho! E ele empata o jogo. Mas Lúcio estava inspirado, chuta de longe e vai para a galera, 2-1. Alex Dias não quer ficar para trás e é o 14º gol dele no Brasileirão, empatado com o Marcinho do Palmeiras. Falta para o Fortaleza e Alan cabeceia de costas, 3-2. Igor falha e Rinaldo aproveita. Fortaleza 4, Vasco, que não perdia havia 5 jogos, 2. Em Porto Alegre, Rafael Sobis abre a conta do Internacional contra o Cruzeiro com apenas 1 minuto e 8 segundos de jogo. Jorge Wagner cobra o escanteio, Fernandão sobe e Fábio não segura, 2-0. Maldonado cobra a falta e Kelly desvia de cabeça, é o gol de honra dos mineiros. De Perdigão para Jorge Wagner, que toca para Tinga, 3-1. E Fernandão faz o segundo dele na partida. O Internacional vence a terceira seguida, 4-1 no Cruzeiro, agora sem o artilheiro Fred. Em Volta Redonda, tabelinha de Gabriel com o Leandro. A bola fica com o Petkovic, que marca o primeiro gol com a camisa tricolor. Fluminense 1, Paysandu 0. Leandro passa para Gabriel. O lateral artilheiro faz o 10º dele no Brasileirão. Tuta ganha na raça, avança e encobre Alexandre Fávaro com categoria, 3-0. Preto Casagrande arrisca de longe, 4-0 Fluminense. O Papão corre atrás e Balão diminui. O árbitro Rodrigo Sintra dá pênalti de Arouca em Robson, que bate e faz o 13º dele, 4-2. Mas quem coloca a cereja no bolo é o tricolor. De Felipe para Beto encher o pé. Fluminense 5, Paysandu Lanterna 2. Mas permaneceu parado na tabela em 13º. 8 minutos bastam para Juninho achar o Washington e o atacante achar a chance. Golaço de boas-vindas. Os visitantes tentam retribuir, mas com a casa em ordem na defesa palmeirense, fica difícil, até porque o dono da arrumação se chama Gamarra. E também não é uma visita tranquila, porque os anfitriões continuam insistindo nos cumprimentos. A saudação de Washington, de cabeça, na frente do goleiro Douglas, quase vira 2-0. Aliás, é um primeiro tempo de quase empate do Curitiba e, de novo, quase 2-0 com Juninho. Quase. Eu não sou também de cair, né? Deu pra mim. Eu tentei chutar cruzado, mas infelizmente a bola estava muito em cima, saiu em cima do goleiro. A visita continua por mais 45 minutos e o Curitiba vai ficando cada vez mais à vontade na sala, até que num contra-ataque rápido, Capixaba acha a chave do empate. A tentativa de troco é no esforço e na trave, com um chute de Correia e também no desespero da torcida. Mas na confusão dessa grande área de serviço, não tem perna que mude a história desse empate. Nos últimos 5 jogos entre Internacional e Flamengo, foram 4 vitórias coloradas e 1 empate. O retrospecto recente assustou o rubro-negro, mas não garantiu vitória do Inter.
O Flamengo reza, mas só um milagre tiraria o time da zona de rebaixamento nessa rodada. Uma goleada por 4 gols de diferença. A situação é incômoda e o adversário não ajuda. O Internacional tem a melhor campanha do Campeonato Brasileiro jogando fora de casa e veio ao Rio de Janeiro precisando de uma vitória para chegar à liderança. Os planos começam a dar errado aos 16 do primeiro tempo. Klemer se atrapalha e no meio da confusão, Obina aparece para marcar depois de 13 jogos. Graças a Deus, é importante que a equipe está saindo com o resultado parcial de 1-0, espero que a gente possa ampliar. Mas não seria a noite de sorte do atacante rubro-negro, que sai machucado no início do segundo tempo. A essa altura o Inter já tinha equilibrado, já era até melhor no jogo. O empate esteve próximo em pelo menos 3 chances criadas por Fernandão. De cabeça o goleiro Diego salva. Fernandão tenta com os pés. E novamente de cabeça. Até que ao sair da área, o atacante cruza. O Wilson se embola com Renato Silva e pela súmula acaba sendo o autor do gol. E embora o time de Muricy Ramalho ainda tivesse tempo para buscar a liderança, o jogo fica mesmo em um empate, lamentado pelos dois lados. Nem o Inter é líder, nem o Flamengo deixa a zona de rebaixamento. Se a gente fizesse a nossa parte, fizesse o nosso trabalho bem, talvez os demais resultados não nos preocupassem. Eu digo hoje a maior preocupação é com a gente mesmo. No momento que tiver ali mais pro fim ali, a gente vai encaixar. A bola vai estar batendo na trave, uma hora ela bate e entra. Depois de perder por 5-2 para o Fortaleza, Levir Coupe não é mais o técnico do São Caetano. Foram 9 jogos. Começa prometendo uma partida emocionante. O Santos, em busca da liderança do campeonato, acerta a trave com Geilson. O Flamengo, aflito para sair da zona de rebaixamento, tenta com Jonatas e Felipe Gabriel. Mas as chances de gol param por aí. A expectativa de um jogo melhor fica para o segundo tempo, porque o primeiro não agradou nem ao torcedor mais ilustre do Santos. Do alto do camarote, Pelé não gostou do que viu. Tá muito lento, a saída de bola tá muito vagarosa e vai ficar difícil continuar assim. Tem uma carta na manga aí que é o Basílio. O técnico Galo concorda com Pelé e põe Basílio. O Santos demora quase 20 minutos para assustar a defesa do Flamengo. Geilson chuta em cima de Diego. O troco vem na cobrança de falta de Renato, que Saulo defende. Mas a partida só esquenta mesmo depois que Kleber é expulso. Com 10 jogadores, o Santos melhora. Geilson cabeceia no travessão. Léo Lima chuta e Diego defende. Agora é Basílio quem perde a oportunidade. O Flamengo também arrisca, com Fabiano Oliveira. E com Renato, que não consegue surpreender o goleiro Saulo em 2 chutes de longe. 0-0, um resultado que não serve para o Flamengo. É um bom resultado porque na zona que a gente está, a gente não pode nem pensar em empatar, né? E nem para o Santos, que caiu para a 4ª colocação. A gente tem que aproveitar e fazer os gols, mas infelizmente não aconteceu hoje. Quem sabe na próxima partida. Beneficiado por este resultado e depois de vencer o Brasiliense no sábado, hoje o Fluminense saboreou a liderança isolada do Brasileirão. 2, 3-0. Sábado, 6 da tarde. O Fluminense era líder do campeonato. E quem diria, teve que passar o domingo torcendo pelo Flamengo. Uma torcidinha, mas só para leve empate. Eu não queria vitória, só queria um empate. O Sobis. No primeiro tempo, nem parecia que as duas equipes ocupavam pontas opostas da tabela. O penúltimo colocado Figueirense começou melhor. Edmundo tentou de primeira. Chegou mais perto e Klemer salvou. Com a entrada de Ricardinho no segundo tempo, o Inter se transformou. Logo aos 3 minutos, Rafael Sobis abriu o placar de cabeça. O Figueirense teve este gol anulado pela arbitragem, que marcou o impedimento. Ricardinho, que não tinha nada com isso, chutou forte. E no rebote, Sobis repetiu a cena. Parecia replay, 2-0. Assim até valeu a pena desarrumar o penteado novo. Eu vi o cabelo tava pra cima ali, aí eu joguei uma aguinha, mudei e deu resultado, né? Eu botei ele pro lado. Então agora, para o próximo jogo, eu só vou entrar assim. Depois de marcar 2 vezes, Rafael Sobis serviu Fernandão e fechou o placar.
Inter 3, Figueirense 0. O torcedor que enfrentou o frio para vir ao estádio não se arrependeu. Acabou vendo o Inter conquistar a 4ª vitória nos últimos 5 jogos e continuar subindo na tabela do Brasileirão. Sabemos o quanto é difícil chegar onde estamos, então temos que manter os pés no chão, saber que a dificuldade é agora. Então vamos nos manter para não sofrer de novo aí no meio desse campeonato. Com o gol Sainhaca, Carlos Alberto garante o emprego de Márcio Bittencourt e faz as pazes com a Fiel. 14 mil pessoas, olhos que miram. O alvo, Márcio Bittencourt. Aqui no Corinthians você não tem tempo para titubear. Você tem sempre que estar pensando na vitória. São 5 jogos sem vitória e Márcio reencontra o Atlético Paranaense. Foi exatamente contra o time do Paraná, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que o técnico assumiu o comando do Corinthians. Lá o Corinthians venceu de virada, gols de Bobô e Marcelo Matos. O Atlético só se defende, então o primeiro tempo é sem graça. A gente sim tem que jogar futebol, mostrar um pouquinho mais de qualidade de toque de bola para que a gente possa jogar com mais tranquilidade e fazer os gols. No segundo tempo, aos 12 minutos, o sofrimento vira alívio. Falta cobrada por Eduardo e no rebote Marcelo Matos, com estilo de artilheiro, faz 1-0. A história se repete. A gente venceu 2-1, o segundo gol foi meu. E agora um gol importante também para que a gente possa ficar juntos aí e dar sequência e buscar o título. O Atlético assusta e quase empata nesse chute de Lima. A trave salva o Corinthians. Mesmo vencendo, o Márcio arrisca. Coloca um meia atacante no lugar de um volante. Carlos Alberto no lugar de Bruno Otávio. De volta ao time, o camisa 19 mostra a disposição. Primeiro erra o alvo. Depois ganha um presente de Rosinei. O passe é perfeito, a conclusão também. Gol Sainhaca, sai! Ha! Santos e Flamengo na Vila Belmiro foi o único jogo sem gol na rodada. No restante, muita bola na rede. Em Maringá, o Paraná recebe o Palmeiras e sente a precisão da canhota de Juninho Paulista. Neto deixa Fabiano no chão e empata. Juninho Paulista, incansável, briga pela bola na direita. Mas a jogada vai para a esquerda. Gionho recebe e cruza rasteiro para o próprio Juninho completar de carrinho. Marcinho marca o 15º gol dele no Brasileiro e empata com Alex Dias do Vasco. E Robson do Paysandu na artilharia do campeonato. Palmeiras 3, Paraná 1. A Ponte Preta não vencia havia 8 rodadas. Aí pior para o Fortaleza. Tico recebe em posição legal, ajeita no peito e põe a macaca na frente. Isaías aumenta para o time da casa. Repare que a bola bate em Alain e engana o goleiro Bosco. E dá-lhe cambalhota. Bola no braço de Rafael Hueta. Pênalti para os cearenses. Rinaldo diminui. Fortaleza 1, Ponte Preta 2. Atlético Mineiro 4 jogos sem perder. Botafogo 6 jogos sem vencer. Leandro Carvalho contraria a lógica e marca o primeiro. Ricardinho aumenta. Botafogo 2, Atlético 0 em jogo com portões fechados em Belo Horizonte. Bola no alto, pênalti lá embaixo. Wagner se enrosca com Lugano. Rogério Ceni marca o 6º gol dele no Brasileiro. São Paulo 1, Coritiba 0. Jogando em casa, o time paranaense até esboça uma reação. Cruzamento de Jackson e Capixaba chega de primeira. Mas depois só dá tricolor, só dá Cicinho. Ele levanta e Christian cabeceia como manda a cartilha. Para baixo com força. Novo cruzamento de Cicinho e quem aproveita a sobra é Hernanes. Olha o Cicinho aí, gente. Agora ele não passa para ninguém. Manda direto para o gol e fecha a conta. São Paulo 4, Coritiba 1. O Vasco goleou o Juventude, se afastou ainda mais da zona de rebaixamento e quebrou um tabu contra o Juventude. Lazzaroni recebe um abraço de Alex Dias, que talvez nem saiba que o treinador já brilhou em São Januário com um bicampeonato carioca nos anos 80. É um clube maravilhoso, ali tá um camisa 11, que eu tive essa satisfação de dirigir. E o clube em si é um potencial dentro da história atual e da história do passado, vamos dizer assim, do futebol brasileiro. Para o time do Juventude, os ares de São Januário também traziam ótimas recordações. Aqui, em 6 confrontos contra o Vasco, os gaúchos jamais haviam perdido.
Mas a escrita estava com os minutos contados. Alex Dias perde uma, Abedi vai perdendo outras. São tantas que faz lembrar daquele tal ditado do quem não faz, até que no lançamento de Romário, Alex recebe, dá um lençol no zagueiro e no rebote, Abedi, quem não faz, às vezes acaba fazendo. Só que Marcelinho mostra que não vai ser tão fácil assim. Robson Luiz acabou de entrar e que cartão de visitas. Pra que complicar, Alex? Que tal fazer o mais simples? Veja o exemplo de Moraes, simples e no cantinho. A juíza Silvia Regina também se complica. Era para ser tiro de